Senão depois eu apanho se não botar para gravar. Primeiro agradecer, né, aí o Hugo e o Gobi pela disponibilidade, pelo tempo, pela parceria aí de sempre. Prontamente aceitaram o convite, então quero agradecer de novo aí. Sei que vocês estão, enfim, trabalhando pra caramba e fico feliz de ter aí a amizade e o tempo de vocês para ajudar essa galera aqui nessa parte. Bom, fiquem à vontade, o palco é de vocês. E como sempre, pessoal, a gente vai fazer a nossa reuniãozinha aqui, mais ou menos 1 hora. No final, eu abro para perguntas depois da nossa pesquisa, beleza? Gobi, Hugo, com vocês, meu brother. Maravilha. Valeu, Thiagão. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Você libera aí, fazendo um favor? Estou vendo já. Não. Maravilha. Vamos lá. Primeiro, boa noite, pessoal. Prazer imenso estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho do que a gente construiu. Meu nome é Hugo, estou com meu sócio Felipe Gobi aqui. Estava até brincando com o Thiago antes de começar. Falei, porra, marca logo na segunda-feira à noite. Não pode nem abrir uma gelada aqui para falar disso. Minha mulher briga comigo que é alcoolismo já. Então, espero que os próximos aí a gente marque em outros dias que a gente pode descontrair um pouco mais e revelar até mais alguns segredos aí. Mas vamos lá, compartilhar um pouquinho de como é que surgiu essa operação, né? Hoje, eu e o Gobi, nós somos sócios de alguns projetos. Nos últimos 12 meses, nós coordenamos aí mais de 25 milhões de reais em vendas de infoprodutos, né? Tanto em maioria em projetos próprios, mas também prestando alguns serviços. E de onde que surgiu esse modelo, né? Acho que tem um ponto que eu vou falar com vocês aqui, que hoje nossa operação ela sempre foi em home office, eu vou compartilhar com vocês. Uma operação que um dos projetos está chegando em 40 pessoas. É uma operação que sempre não, nos últimos 12 meses ela é bem estável, antes não era, e essa que é a ideia, mostrar como que a gente tem esse processo, como que a gente tem esse modelo de venda tanto de lançamento, de campanhas, de perpétuo, que roda sem estarmos diretamente na operação. Então vamos lá. Quando a gente começou, a gente está desde 2016 nesse mercado, e quando a gente começou, eu e meu sócio, eu e o Gobi, nós sempre fomos muito focados em custo, né? A gente sempre foi muito mão de vaca e sempre olhou muito para a parte financeira. E a gente teve uma dificuldade inicial de como a gente ia trazer gente boa para o negócio, sendo que gente boa custa caro, lá no início, né? Então, nosso modelo a gente sempre teve isso em mente e gente amadora, gente inexperiente dá muito trabalho. Então, desde o ano passado, no início do ano, a gente escolheu ir para o modelo de home office, desde janeiro do ano passado. Então, quais eram os desafios que nós tínhamos naquele momento, né? Como que a gente organiza um time home office? Como que a gente treina essas novas pessoas? Como que a gente pega a gente crua, sem experiência com marketing digital ou baixíssima experiência no mercado? E como que a gente capacita e treina essa pessoa para ela coordenar um lançamento de múltiplos 7 dígitos, por exemplo, né? E no ano passado, em 2018, nós acreditávamos que a escala nesse mercado ela viria com múltiplos projetos. O que eu quero dizer com isso, né? Nosso modelo antigamente era muito focado em lançamento. Então, como que você lança uma pessoa todos os meses, faz um lançamento de 7 dígitos todos os meses? A gente tinha essa dificuldade. Hoje, a gente até sabe o caminho, mas a gente imaginou lá atrás que a escala viria como? Não, então eu tenho uma pessoa de saúde, eu vou pegar agora um outro de mercado financeiro, eu vou pegar um terceiro agora no outro nicho nada a ver. Então, se eu lanço um desse por mês, beleza, eu achei a minha escala aqui que eu vou conseguir ter vários projetos de múltiplos 8 dígitos, por exemplo. Então, esse foi o nosso pensamento lá atrás, que a escala ela seria em vários projetos, e aí, com esse desafio, a gente começou, de fato, entrar em mercados diferentes, e aqui veio o primeiro insight que modelou, que foi a base para todo o nosso modelo de gestão, que eu vou mostrar para vocês como funciona, que foi o quê? Quando nós começamos a fazer lançamentos, atuar em diferentes mercados do que a gente vinha atuando, a gente percebeu que tinha muita coisa similar. Tinha muita coisa. Toda a operação, por si só, ela era altamente replicável, era tudo igual. Só mudava o quê? Só mudava o produto, só mudava a copy, o nicho, um ponto aqui, um ponto ali, mas a operação, fazer o tráfego por trás, configurar CRM, configurar funil, toda a parte de operação, ela era a mesma. E é aqui que veio o insight. Então é possível escalar em múltiplos projetos. Mas, para isso, vamos fazer o quê?
vão precisar padronizar no nível hard aqui o negócio, enfim, para não ter dúvida, não ter nenhum problema em relação a isso. Um tempo se passou, os projetos, uns foram bons, uns foram ruins, e desses projetos, né, do que sobrou, a gente optou nesse momento a gente percebeu que tinham, de fato, muitas particularidades entre os mercados, entre os especialistas, que o buraco era muito mais fundo, mas a gente já tinha desenvolvido todo esse conhecimento, todo esse modelo de gestão para fazer essa operação andar sozinha e vir à escala. E o que aconteceu? A gente pegou, em vez de focar em vários projetos, a gente focou em poucos projetos, mas como nós conseguimos organizar a casa, isso permitiu a escala em poucos projetos, mas permitiu rodar várias campanhas ao mesmo tempo. Teve períodos que a gente estava abrindo ali, a gente chegou a abrir 3 carrinhos no mesmo dia, coordenar vários lançamentos grandes, bem grandes aí, abrindo carrinho nos mesmos períodos. E como que isso é possível? Tá tudo aqui. Aqui a nossa ideia foi trazer o creme de la creme, trazer só de fato, as principais coisas que nós fizemos de gestão nos últimos 12 meses que permitiu essa escala. Então, quais são os pontos aqui, os mais importantes, tá? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade aí. Mas esses foram os principais pontos, a gente vai falar sobre cada um deles aqui e vai mostrar bem na prática como que essa operação funciona hoje. Mas se eu fosse apontar o principal, seria a padronização dos lançamentos. Já teve alguns calls aqui que a gente participou, a gente viu algumas pessoas falando, né? Por que você não faz mais desse lançamento? Por que você não faz mais desse lançamento? Tal. E aí algumas respostas que a gente escutava aqui foi que não dá, não tem braço, e por aí vai. Há um ano atrás, a gente tinha exatamente esse mesmo, há 1 ano e meio, mais ou menos, atrás, a gente tinha esse mesmo problema, e a gente percebeu que essa é a solução. Quando você consegue padronizar os lançamentos, você tem uma série de benefícios aqui, e a gente vai mostrar bem na prática, tá, aqui embaixo, como que isso funciona, mas o que acontece? O que a gente fez com a padronização dos lançamentos? Quando a gente padronizou os lançamentos, a gente pegou os 7 tipos mais comuns de lançamentos que tem no mercado e a gente padronizou de ponta a ponta, num nível absurdo, no detalhamento das tarefas, de referências, em passo a passo, o que tem que ser feito em todas as etapas. Então, já antecipando, hoje, se eu chego aqui agora e deixando com vocês assim, galera, vamos fazer um lançamento em agosto, em setembro, e a gente combina aqui que vai ser um lançamento do tipo X, é exatamente assim o processo hoje. A gente comunica a nossa gestora de projetos e ela pega todo aquele planejamento daquele lançamento que já está padronizado e ela sozinha, e ela não tinha experiência nenhuma nesse mercado, ela pegou tudo em 3 meses mais ou menos, ela sozinha vai lá, pega todo esse planejamento e destrincha etapa por etapa, tarefa por tarefa, coloca no calendário de todo mundo, distribui as tarefas para todas as pessoas da empresa, acompanha as tarefas, e aí tem todas as etapas que a gente vai mostrar aqui, mas na prática a gente tem uma previsibilidade absurda hoje de tempo médio que leva para fazer um lançamento, quantas pessoas a gente vai precisar para rodar esse lançamento, qual que é o resultado que a gente pode esperar de cada tipo de lançamento, porque se eu tenho uma meta para bater de fazer 2 milhões de receita no mês que vem, quais tipos de lançamento eu vou fazer? O que eu posso esperar de um lançamento clássico? O que eu posso esperar de um webinário? O que eu posso esperar do lançamento um meteórico, um possuído, um passariano e por aí vai. E o legal disso daqui é que como nós padronizamos todos os tipos de lançamento, cada lançamento que acontece, ele tem o debrief, ele tem a análise, ele tem as métricas, ele tem a sua inteligência, os seus pontos de melhoria, o que deu certo, o que não deu. E isso permitiu um ponto aqui que é fundamental, que é o seguinte: quando a gente conversa com os nossos amigos do mercado, a gente percebe uma coisa que o Thiago fala muito aqui também, que é a maturidade de cada negócio. Um negócio que vai do 0 ao primeiro milhão, ele tem um trabalho diferente do negócio que vai do 1 milhão aos 10 milhões e ultrapassa isso. E eu percebo que logo no início, as pessoas, os donos dos negócios, eles estão muito mais focados na operação do que na supervisão, que eu vou falar aqui na frente, e em outras etapas do negócio. Então, como que você sai da operação e vai para a supervisão, e vai para a gerência, e vai para a diretoria, e começa a atuar muito mais no nível estratégico e gerencial do seu negócio do que no nível operacional, configurando, disparando e-mail, ou no nível operacional, trabalhando no tráfego, ou no nível operacional, olhando para o financeiro, ou no nível operacional, desesperado com o suporte dos alunos. Enquanto você foca nisso, vocês sabem bem, vocês estão
gastando muito tempo de vocês, que é a hora mais cara da empresa, em atividades operacionais, facilmente delegáveis. Tem tarefa aqui que a gente fazia, tem tarefa que a gente fazia em janeiro do ano passado, que a gente paga hoje aqui um salário de R$ 1.000 por mês para uma pessoa fazer. E se a gente começa a abrir, tem várias tarefas, quando a gente olha a agenda de um gestor. Eu vou falar sobre tudo isso aqui na frente, quando a gente começa a olhar no detalhe onde cada um está investindo o seu tempo, você começa a perceber ali o desperdício do tempo. Então, a padronização dos lançamentos, ela permite uma coisa sensacional. Você consegue separar quais são as atividades de baixo valor agregado, quais são as atividades de alto valor agregado, e aí, nas baixas valor agregado, você coloca a mão de obra barata, na de alto valor agregado, você coloca a mão de obra cara. Que tipo de tarefa o de alto valor agregado? Cara, a pensar a estratégia de lançamento, pensar a copy do lançamento, isso tem um altíssimo valor agregado. Então, pensa como um dono do negócio, pensa como um gestor. Enquanto você está investindo tempo disparando e-mail, enquanto você está investindo tempo em tarefas operacionais, poderia estar investindo esse mesmo tempo em tarefas com valor agregado muito mais alto aqui, o que geraria um retorno muito maior no final. Então, a padronização dos lançamentos, ela permite não só isso, mas também, quando você vai delegar um lançamento inteiro, as pessoas já têm referência do que fazem em cada tarefa, elas já têm um acervo. Hoje a gente roda aí uma média de... são muitos lançamentos clássicos que a gente já fez esse ano, principalmente. Mas todo mês está fazendo pelo menos aí uns 2 lançamentos clássicos quase. Até às vezes mais, enfim, às vezes mais. Mas pensa que em cada lançamento que você roda, você tem acervo. Então, o cara vai construir um bloco inteiro. Isso o Gobi vai falar aqui. O cara vai construir um bloco inteiro de e-mails de lançamento. Ele já tem acervo para cacete para ele usar como referência. E isso dá o quê? Isso dá velocidade na execução. Tá? Então, o principal benefício que a gente encontrou disso foi, de fato, velocidade na execução. Então, a gente consegue colocar um lançamento no ar com mais velocidade, com menos pessoas e o mais importante no nosso caso, porque implementar com velocidade é muito bom. É muito bom. Mas se for para fazer um lançamento de 8 dígitos, eu não tenho problema nenhum em implementar um pouco mais lento, mas tem um maior controle da qualidade do que está sendo feito nesse lançamento. Porque a gente já cansou de ver lançamentos darem errado por detalhes. A gente gosta de falar aqui que lançamento é detalhe. Lançamento não é esse, tarefa pra caralho, não sei o quê, beleza, mas lançamento é detalhe. Um link errado joga o lançamento inteiro no lixo. No lixo. Eu e o Gobi já cansamos lá no início de virar a noite pra caralho, de abrir carrinho com 2 dias virado. Para pensar no risco envolvido em você abrir um carrinho, todo um investimento pra caralho, com 2 dias virado. Pensa no nível de detalhe que você tinha passado despercebido, às vezes um link errado e N fatores diferentes. Já vi lançamento que o vídeo de vendas era o link errado e por aí vai. Link de página errado. Então, o mais importante aqui é a padronização permite exatamente isso. Você implementar mais rápido e com muito mais qualidade. E faltou aqui o controle não só da qualidade, mas o controle do processo de ponta a ponta. Quer complementar alguma coisa aqui, Gobi, nessa parte, para seguir em frente? A princípio não. Show de bola. Tá, maravilha. Então, pessoal, começou aqui. O primeiro ponto, a primeira grande virada de chave que permite essa velocidade foi a padronização dos lançamentos. Então, chega uma pessoa e fala assim, cara, eu tenho aqui um mercado XPTO completamente diferente de vocês. Como é que eu faço? O Érico Rocha, por exemplo, pega o Érico Rocha ou qualquer outra pessoa algumas pessoas que criaram seus tipos de lançamento. O Meteórico não serve para qualquer mercado. O lançamento clássico não serve para qualquer mercado. Então, é exatamente isso. A padronização permitiu essa organização, destrinchar melhor as tarefas, fazer as coisas com mais calma, com mais qualidade e aí, de fato, com maior previsibilidade do resultado final. Então, essa foi uma grande virada de chave. Tá? Então, isso, só para fechar, permitiu ser possível fazer lançamentos com uma mão de obra muito mais barata, cometendo menos erros. Porque as tarefas, o Gobi vai até falar um pouco sobre isso mais para frente, mas aqui você consegue trabalhar melhor a complexidade das tarefas, você consegue passar mais na boquinha, como a gente gosta de falar, pegar uma tarefa que é complexa, quebrar ela num nível tão passo a passo, tão metódico, com referência, com padronização, com vídeo gravado, como faz, tudo. Então, permite cometer menos erros e, enfim, mais qualidade do processo. Um segundo ponto, que foi a maior virada de chave que a gente teve aí, provavelmente nos últimos 12 meses, veio relacionado à contratação.
Esse aqui é um outro erro que eu vejo muitos nossos amigos cometendo. A gente demorou muito para contratar, diga-se de passagem. Tem um projeto que a gente é sócio, que quando a gente entrou, o projeto em 2018, ele teve um faturamento de R$800 mil em 2018. Quando a gente entrou em 2019, na virada do ano, a gente pegou o que a gente está mostrando para vocês aqui, implementamos isso no projeto, e em um ano esse projeto ele foi de 800 mil de faturamento para 7 milhões de receita bruta em 12 meses. E esse projeto ele tinha um time de mais ou menos umas 4 pessoas na operação e fechou o ano com 30 pessoas. Contratação é o que te dá velocidade. Muitas vezes a gente acaba demorando demais para contratar, mas aqui tem um ponto importante. Se você padroniza e depois contrata, você está montando um foguete. Você ganha muita velocidade. Mas se você está no limbo, se você está desesperado na operação, não precisa esperar padronizar para contratar. Você contrata e coloca o time para padronizar. Isso é um insight que dá uma velocidade absurda. Você contrata, sai do caos da operação e coloca o time para padronizar as tarefas deles. Tem umas áreas novas na empresa agora que a gente está construindo e é legal essa mentalidade, porque a galera entra, você não sabe porra nenhuma da área, o cara já entra na empresa e fala, irmão, ó, você tem que fazer isso. E um ponto importante, você já tem que terminar o mês padronizando isso. Então, mesmo que o cara saia no final de um tempo, ele já deixou a área dele totalmente padronizada, organizada, e fica muito mais fácil você fazer os próximos passos. Então, ó, quais foram os principais insights aqui? Na verdade, teve um, que foi esse daqui, que foi absurdo. Não sei, eu vou ser um pouco mais detalhista nesse daqui, porque para mim foi o principal, tá? Foi o seguinte, quando a gente fala de contratação, a gente contratou aqui um coach, um cara muito foda com pessoas, muito foda mesmo com pessoas. E a gente sempre soube que era importante você mapear o perfil dos cargos, mapear as tarefas, padronizar. A gente tinha feito isso já, a gente fez o caminho, a gente padronizou primeiro para depois contratar. Só que aí ele veio com um papo de, porra, você tem que colocar as pessoas certas nos cargos certos. Eu falei, que porra é essa de perfil certo, né? Qual que é o perfil ideal? Existem alguns, e aí a gente começou a se aprofundar nisso e hoje a gente só fala disso, que é o seguinte, cada pessoa aqui nessa sala tem um perfil diferente, né? Tem os mais comunicativos, tem os mais metódicos, tem mais focado, enfim, tem uma série de perfis. E a gente percebeu que para cada tipo de tarefa, de fato, existe o perfil certo. E o que é o perfil certo para cada tipo de tarefa? Durante muito tempo, a gente teve problemas aqui com pessoas que não conseguiam seguir padrões nas padronizações. Aí você fala assim, puta que pariu, você padroniza a porra do lançamento inteiro, checklist pra cacete, e o cara não consegue seguir a porra de um checklist. Como esse cara não consegue? Tem uma explicação para isso. Existem pessoas, por exemplo, pessoas muito comunicativas, pessoas muito criativas, elas são também pessoas muito distraídas. Então, com base no perfil comportamental, vou até colocar aqui, a metodologia que a gente usa é o perfil metodologia DISC. Com base nisso, foi possível mapear o perfil de cada pessoa. Isso aqui, quando você começa a estudar, é sensacional. E aí você começa a entender que, assim como... Eu gosto muito da analogia do time de futebol. Pensa em você pegar o Neymar, não sei se você gosta do Neymar ou não, mas pensa em pegar o Neymar e colocar ele na zaga. Ele vai ser uma merda, você vai fazer merda. Por quê? Porque ele é ruim? Não, porque ele está na posição errada. Então, na prática, o que acontecia? Você tinha coisas operacionais, tarefa de supervisão, que a gente percebia que com mesmo tudo mastigado, tudo passo a passo, alinhado, falava uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e os erros se repetiam. Então, a gente começou a perceber que, de fato, tinha algum problema ali. Mas como que às vezes, os pares ali tinham pessoas que performavam muito bem e outros não? Quando a gente foi a fundo, a gente descobriu que as pessoas tinham os perfis diferentes. E por terem os perfis diferentes, elas estão mais aptas e menos aptas para alguns cargos. Por exemplo, um gestor de tráfego tem que ser um cara extremamente metódico e organizado. Pensa que esse cara vai e coloca um link errado. Já aconteceu de gestor de tráfego aqui, outros gestores de tráfego iam lá e colocavam links errados em anúncios. E a resposta era sempre a mesma. Falou, cara, irmão, como que você conseguiu errar? Estava na planilha. Aí ele, porra, cara, foi mal. Ele era distraído. Enquanto que tinham outras pessoas na empresa, e o cara era muito criativo. O cara falava que, cara, porra, eu amo fazer tráfego, eu adoro, eu sou disciplinado, papapá. E de fato não era, de fato ele não gostava tanto assim.
de disciplina e de organização. Então, quando você começa a mapear o perfil das pessoas, você começa a olhar para a sua empresa, de fato, como se fosse um videogame. Cada bonequinho tem os skills, o cara é bom, o cara é ruim, você consegue encaixar melhor. O que aconteceu? A empresa decolou, porque você começou a colocar as pessoas certas nos cargos certos, você diminuiu absurdamente a quantidade de erros nas áreas e com menos erros você consegue acelerar ainda mais, porque você tem mais controle do processo, mais controle da qualidade que você vai construir. Quando a gente fala de um lançamento, a gente trabalha aqui lançamento, a gente trabalha aqui perpétuo, trabalha muita coisa. Mas quando você fala de um lançamento é um projeto. Tem início, tem meio, enfim, terminou, é um projeto. Enfim, o perpétuo ali é trabalho mais rotineiro, às vezes um trabalho muito mais metódico. Então, nas construções dos lançamentos, vai colocar um supervisor. É o cara que vai coordenar o lançamento inteiro. Você vai botar 500 mil de tráfego, está esperando 2 milhões de receita, e esse é o supervisor, ele vai coordenar essa porra toda. Tá aí, qual que é o perfil desse cara? O que esse cara tem que ter? Quais são as habilidades mais importantes que esse cara tem? Porque é muito fácil um cara te enganar. É muito fácil uma pessoa te enganar e falar assim, não, eu sou disciplinado, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas e quando você vai na parte comportamental mais a fundo, sabe? Como que você, de fato, descobre qual é o perfil certo de cada pessoa? Eu, por exemplo, sou uma pessoa mais comunicativa. Então, quando tem BO, problema na empresa, que tem que resolver, que envolve pessoas, geralmente eu vou lá resolver. Eu tenho uma facilidade a mais com isso. Já no nível de metodologia, padronização, um detalhamento absurdo das tarefas, o meu sócio Gob é muito melhor do que eu nisso. Então, quando você começa a ficar presente, quando você começa a entender e conhecer o perfil certo de cada pessoa, fica muito mais fácil você delegar a tarefa. Uma coisa que acontecia muito aqui, às vezes até acontece, a empresa não é perfeita, mas a coisa que até acontece, às vezes você delega uma tarefa e o cara, porra, tem uma execução horrível. Às vezes você vai gastar mais tempo revisando do que se tivesse pego para fazer de uma vez só. Então, como que você minimiza tudo isso, né? Colocando as pessoas certas, nos cargos certos, com isso você reduz o retrabalho e aumenta absurdamente a qualidade final, a qualidade da entrega do que você está querendo. Então, quando a gente pegou a primeira coisa, e aí eu vou dar um overview, falar de várias coisas aqui, vocês veem que faz mais sentido para a realidade de cada um aqui. Então, a primeira coisa que a gente fez foi mapear a empresa inteira, mapear, de um lado, todos os cargos da empresa, todos os cargos, qual era o perfil certo de cada cargo, e de um outro lado, toda a empresa, o perfil de cada pessoa, e viu esse match, viu o que estava... E foi absurdo, assim, pessoas que você jurava que tinham o perfil certo para aquele cargo, tinham um perfil completamente oposto. E com base nisso, você começa a puxar, começa a entender aonde que dava os problemas ali. Quer comentar alguma coisa sobre isso aqui, Gob, para eu seguir? Sim, a questão do alinhamento de expectativa. Quando você coloca, por exemplo, uma posição que você é bom nela, porque muitas vezes as pessoas que estão aqui, elas começaram fazendo tudo, né? Então, por exemplo, eu vou contratar um gestor de CRM. Então, eu sei tudo de CRM, sei tudo entre aspas, tá? Sei operar um CRM, sei operar alguma coisa desse tipo. Você coloca num papel tudo que você espera da pessoa quando ela entrar. Estou falando no ato de contratação. Você mapeia o perfil tá ok. O cara fala que sabe, fala que tá alinhado, fala que tá com vontade, você testa essa vontade. Então, coloca em termos práticos o que você espera dele, o que você vai checar desse cara com 14 dias e com 30 dias. Se o cara cumprir os 14, você fica de olho na expectativa de 30. Se o cara já rodar com 14 dias, pelo menos é isso que a gente está fazendo, tá? É porque, cara, eu, com muito menos recurso, tenho o perfil dessa posição, e eu, com 2 semanas, eu estava fazendo tudo que eu pedi que ele fizesse. Se esse cara entra numa empresa toda mapeadinha, com processos mapeados, com tutorial para fazer tudo, e não desempenha aquilo que a gente espera razoavelmente nos 14 dias iniciais, é porque o cara não está afim. Então ele pode ter falado pra caramba que está afim de você, mas quando você fala, fulano, eu vou te cobrar daqui a 2 semanas em cima disso aqui. Você tem que estar operando assim, 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 assado. Os tutoriais são esses, e qualquer coisa me chama. Te coloca um padrinho, uma pessoa aqui dentro para padrinhar esse cara. Tá com dúvida? Fala com seu padrinho fulano de tal. E vambora. E aí a gente faz o check e fica muito claro se você precisar demitir a pessoa, falar, cara, tava alinhado. A gente conversou sobre isso, você aceitou quando você entrou e, enfim, não deu certo. Essa foi uma outra melhoria também, esse alinhamento de expectativa.
Outra coisa legal que o Gob implementou, ele criou um funil de contratação automatizado. Igual tem um funil de vendas, o Gob criou um funil de contratação totalmente automatizado. O cara literalmente entra no funil com todas as etapas, sequência de e-mail, o cara tem que entregar. Então, essa foi uma outra melhoria muito foda, que realmente nos livrou muito dessa operação. Quando o time fica grande, é um tempo do caralho que você gasta com contratação, com entrevista, com treinamento e por aí vai. Então, tudo que você consegue fazer para automatizar e liberar a sua agenda, aí, de novo, tarefas de baixo valor e de alto valor agregado. Então, o Gob até pode falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Então, como é que é o nosso processo hoje, né? Eu tenho aqui um perfil mapeado que eu quero, eu tenho um funil de contratação totalmente automatizado, então, vaga para gestor de tráfego. Eu já tenho um perfil que eu quero desse cara, já tenho um processo, um funil automatizado de seleção desse cara. E todos os candidatos a gente faz um mapeamento do perfil. Então, se eu tenho o perfil do cara aqui do DISC, que é o perfil, vou dar um exemplo, é o SC, só vou entrevistar quem tem o perfil SC e seguir uma série de requisitos ali do nosso funil. Então, o cara passa, de fato, por um funil completo para quando você vai investir o seu tempo, que é valioso pra cacete, você sabe que é o cara, é o perfil certo, que tem os requisitos certos, que tem o que você precisa ali. E aí você vai chegar no funil que você vai ter 3, 4 candidatos, mas na boa, os candidatos são muito bons. Então, e aí o cara entra, e o onboard, o início, automatizado. O cara entra, ele tem ali um trabalho de uma semana totalmente automatizado, o cara faz no primeiro dia de empresa, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, e que ele tem que ler, e que ele tem que assistir treinamento, e tem um manual, a gente pode até abrir depois aqui, tem um manual ali de cada pessoa da empresa, então tem tudo que o cara precisa. O jogo aqui, o nosso jogo sempre foi, como que eu posso fazer essa coisa só uma vez e não precisar fazer isso de novo? Então, eu vou automatizar, vou padronizar, e vou gravar, e vou organizar o maior número de material possível, porque a gente aprendeu sozinho. Todos vocês aqui aprenderam muita coisa sozinhos, vocês são inteligentes. Então, a gente parte desse pressuposto. Então, vamos trazer gente inteligente. Então, os caras têm que se virar sozinhos também. Então, a gente automatizou tudo isso. Então, o cara passou por essa sequência. Quando ele começa as tarefas dele, está padronizado. Então, ele vai ter uma velocidade, a adaptação dele, ele vai rampar muito rápido. Agora, no mês de junho, eu trouxe um gestor de tráfego para fazer Google e o cara nunca tinha feito um anúncio no Google na vida. Nunca. Conhecia um pouco de tráfego, mas nunca tinha nem aberto a plataforma. Em uma semana, o que vocês estão vendo aqui, formamos o cara. Na segunda semana, ele já estava gerenciando as campanhas, subindo campanha, fazendo o diabo. Na terceira semana, o cara estava investindo no perpétuo, coordenando 10 mil por dia. Na quarta semana do cara, o cara estava coordenando um perpétuo de 15 mil por dia, investindo 100 mil por semana no perpétuo. Do zero ao cara, no final de um mês, o cara já estava coordenando 100 pau por semana de tráfego no perpétuo. Isso aqui. Perfil, mapeamento do cargo. Por favor, galera, off total. Mapeamento do cargo, era o perfil certo, passou por um funil de contratação automatizado para evitar retrabalho. A gente mapeou o perfil do cara para entrar. O cara entrou onboard automatizado, o que precisava, não sei o quê. O cara entrou para a posição de gestor de tráfego, tinham todas as tarefas, todas as rotinas, tudo exatamente padronizado, mapeado. E aí vem um papel fundamental do gestor, do líder, que é o quê? É o acompanhamento e a formação desse cara. Diariamente eu fazia um call com esse cara de 15 a 30 minutos para dar o check no alinhamento, não sei o quê, e por aí vai. Então, isso permitiu uma velocidade absurda, o cara rampou muito rápido. O resultado dele foi completamente fora do normal. A gente não preveu esse resultado. Não prevemos. Seria muito bonito falar, não, totalmente previsível o resultado do cara teve. Não foi. Mas foi um exemplo claro de um processo bem organizado, um processo bem feito, assim, foi um resultado muito melhor do que a gente imaginava, mas essa é a prova. A gente fala assim, porra, como é que eu vou arrumar um gestor de tráfego, não sei o quê. Às vezes é mais simples do que se parece. Tudo parte da padronização, olhar o que é tarefa de baixo valor agregado, alto valor agregado, organizar essa estrutura e por aí vai. Então, Thiagão, quer fazer quer que eu complemente alguma coisa, faça alguma ponderação, algum item aí, cara? Ou pode continuar? Cara, manda bala aí. No final a gente abre as perguntas. Segue o fluxo. Tá, maravilha. Algum ponto aqui, Gob? Quer complementar para seguir? Não, acho que ficou claro aí essa questão do perfil certo para vaga, para cada posição. Maravilha. Vou acelerar aqui. Formação dos supervisores. Isso aqui é uma coisa que a gente vê pouco.
no mercado, essa discussão, essa conversa. Na verdade, eu coloquei informação sobre supervisão, mas vou até colocar aqui gerenciamento da rotina. Tem umas metodologias, fica até do meu lado aqui, Vicente Falcone. Para mim, esse cara aqui é o cara mais foda que tem de gestão no Brasil. E, enfim, eu vou falar no Brasil. E quando a gente fala de gerenciamento da rotina, o que é gerenciamento da rotina? O que são os supervisores? Né? Vou ser muito rápido aqui. Tá? Gerenciamento da rotina é você ter uma empresa, processos estáveis, um funcionamento que não dependa de você. O exemplo que o Falcone dá, o que eu mais gosto, é o seguinte: todo mundo aqui está com o coração batendo nesse momento, mas ninguém está preocupado se o coração vai bater ou não. Ninguém está preocupado se o sistema digestivo está funcionando ou não. E o que o Falcone quer dizer com isso? É que a empresa, você tem que ter sistemas de trabalho que funcionem sem que você precisa participar. Então, vou repetir. São sistemas de trabalho que funcionem sem que você precise participar. Na verdade, não é nem participar, é pensar se eles estão indo bem ou estão indo mal. Ninguém aqui está preocupado se o intestino está indo bem nesse momento, se o coração está batendo bem ou mal, porque tem um sistema de gestão, como ele fala, tem que ser igual à natureza. É um sistema que funciona sem você participar e pensar. Com base nisso, o que é o gerenciamento da rotina? O gerenciamento da rotina nada mais é do que você organizar a operação da sua empresa. Ele divide em operação, tá? Ele divide aqui entre operação e supervisão. Então, qual é a diferença disso aqui de forma bem rápida? Operação, o que esses caras fazem? Eles seguem padrões. Só isso. Eles não pensam, eles seguem padrões. E o que os supervisores fazem? Vou botar aqui, né? Vou botar supervisão. Fazem duas coisas. Eles certificam, eles garantem que os operadores estão cumprindo os padrões, tá? Eles garantem que os operadores cumpram os padrões e eles atuam nas anomalias do processo. Como assim, Hugo? De forma muito rápida, tá? Você tem na sua empresa as atividades operacionais, os operadores. Um exemplo rápido. O que é um operador? Uma pessoa que faz suporte é um operador. O cara que faz a gestão de tráfego é um operador. O cara que faz a copywriter é uma atividade operacional. Tudo tem um padrão. Tudo que tem um padrão na empresa é um operador. Deixa eu ajustar aqui os nomes, peraí, para ficar bonitinho. Aqui você tem os operadores e aqui você tem os supervisores. Então, isso aqui foi, quando essa chave virou, foi o grande salto, né? Outro grande salto aqui. Então, quando a gente olhou para a empresa, em atividade de baixo valor agregado, alto valor agregado, o nome é meio feio, operador, né? Parece que é algo pobre, baixo, mas não é nisso. A gente só está separando aqui em atividades operacionais e atividades de coordenação. Então, um COP, ele exerce atividades operacionais. Não tem nenhum problema em relação a isso. Então, esses caras, eles seguem padrões. Os supervisores, eles garantem que esses caras aqui estão seguindo os padrões estipulados. Então, por exemplo, time de suporte. A gente tem 8 pessoas no time de suporte hoje. 8 operadores e um supervisor. Tá? O que os operadores têm que fazer? Eles só têm que seguir o padrão das coisas. Eles não têm que pensar. Problema tal, o aluno está puto com isso, eu faço isso, isso, isso. O gestor de tráfego está na operação. O que esse cara faz? Cara, subir campanhas, é assim, assim, assado. Aconteceu isso, faça isso. E CPL acima da meta, faça isso, 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 isso. E por aí vai. O que o supervisor faz? Ele acompanha as métricas, acompanha os indicadores, ele delega, ele faz a coordenação, ele certifica que as pessoas estão seguindo os padrões da empresa. Quando nós começamos a formar os supervisores, foi isso daqui, por sinal, foi a junção desses 3 pontos aqui que permitiu que em janeiro desse ano, na segunda semana desse ano, na segunda semana do ano, nós fizemos o lançamento, eu e o Gobi na praia, a semana inteira com a família de férias, o time tocou um lançamento inteiro ali, sem participarmos, e foi um lançamento de múltiplos 7 dias, um lançamento que a gente investiu 500 mil, vendeu 2 milhões de reais esse lançamento. Um lançamento que a gente fez 1/3 do faturamento do ano passado inteiro, na segunda semana desse ano de janeiro, e, na boa, estava na praia, sem sinal de celular. Isso não era previsto, estar sem sinal de celular, tá? Diga-se de passagem. Mas os caras tocaram inteiro sem a nossa participação. Por quê? Porque o lançamento estava totalmente padronizado, tinham pessoas certas nos cargos certos, e esses caras aqui,
O que eles estavam fazendo, os supervisores? Eles estavam garantindo que as pessoas estavam seguindo os padrões. Eu não preciso acompanhar como é que sobe uma página, como é que configura o e-mail, tem padronização pra caralho. Mas quando a empresa pega um porte, começa a ficar com muita gente, você tem que começar a colocar, e aí não é que você tem, tá? Eu posso estar errado, eu te erra pra caramba aqui também, mas eu acredito que é muito importante você começar a colocar algumas camadas de supervisão na sua empresa para que você tenha a certeza que as coisas estão sendo feitas de acordo com o que você estipulou. Eu vou repetir, chegando um porte de algumas áreas da empresa que é importante, porque seu tempo é escasso, você tem só 24 horas no dia, você tem um monte de coisa importante para fazer, não dá para você ficar acompanhando algumas coisas ainda. Talvez até dê no início, mas chega um ponto que não dá, é quase impossível em algum momento. Então é importante você pensar em camadas. Um exemplo disso aqui, fundamental. Quantas vezes já aconteceu aqui, comigo e com o Gob acontecia pra caralho, a gente ficava puto. Abertura de carrinho segunda-feira, domingo à noite, está revisando tudo, checklist, conferindo e-mail, conferindo link. Cara, é extremamente escroto e desgastante. Você no domingo à noite vai dormir 2 da manhã, tem uma abertura de carrinho 6 horas da manhã, que você estava conferindo o checklist para saber se tudo, se não passou nenhum detalhe, e tem uma caralhada de detalhes. Quem que confere isso? O supervisor. Então você chega, alinha, organiza, tem checklist pra caralho com a galera, e aí o cara vai seguir um checklist. Mas, de novo, qualquer um pode seguir um checklist? Teoricamente, qualquer um pode seguir um checklist. Agora, tem perfis que são mais atentos, mais metódicos, mais disciplinados, os caras vão fazer isso com muito mais atenção. Então, essa que é a principal importância de um supervisor e você ter os processos muito bem organizados e padronizados. Então, por exemplo, a gente vai abrir um carrinho no próximo mês, a gente tem um lançamentozinho importante também semana que vem. Então, já falei, tive um call com o nosso supervisor e falou assim, cara, ó, só para te lembrar, quinta-feira, checklist completo, não quero você trabalhar no final de semana, faz na quinta-feira o checklist completo da abertura de carrinho, ver se está tudo certo, não sei o quê, planejamento, antecedendo as coisas, não sei o quê, para garantir, double check nas coisas, para ter certeza que nada disso passa despercebido. Então, o Falcone fala que o gerenciamento da rotina é a coisa mais importante dentro de uma empresa, porque é ela que garante a estabilidade nos processos para você conseguir escalar. Aqui, uma frase que a gente usa muito aqui na empresa, tipo, você quer acelerar o carro para caralho, acelerar muito, mas aí o carro começa a trepidar para cacete, porque você não tem tanta coisa estabelecida, não tem tanto processo mapeado, não tem pessoas tão capacitadas assim ainda, falta experiência, falta treinamento, falta um corpo de supervisores para dar conta do recado. Então, a gente gosta muito dessa analogia aqui. Você acelera, o carro começa a trepidar para cacete, voa parafuso, é tudo muito bem alinhado, muito bem organizado, os processos muito bem estabelecidos. Então, quando você tem as rotinas muito bem organizadas, as pessoas sabendo o que tem que ser feito, tudo muito bem organizado na empresa, você consegue acelerar. É difícil, é foda falar disso, não é segurança, tá? Vou trocar a palavra. Você consegue acelerar com muito mais controle da qualidade e dos riscos envolvidos. A gente vai falar aqui na frente sobre os riscos, né? Como que essa engrenagem funciona na prática. Mas eu vejo que quando eu converso com os nossos amigos assim, esse foco na rotina, em organizar as áreas, informar as camadas supervisores, é isso que muitas vezes falta nessas empresas que a gente olha, para de fato liberar mais tempo para os sócios, para os gestores, para focar em outras partes das empresas. Babão, quer complementar aqui alguma coisa? Não, tranquilo. Tá, maravilha. Com tudo isso aqui girando, nos últimos 12 meses, a gente conseguiu colocar muito mais foco aqui, foco nos processos. Então, hoje, grande parte do nosso tempo acaba sendo muito focado em desenvolver as pessoas, em olhar muito para frente, mas eu ainda gosto de investir o meu tempo nisso daqui. De fato, olhar para a rotina de todas as áreas, organizar melhor, otimizar melhor. O Falcone, quando ele fazia o gerenciamento da rotina, vou até complementar aqui, ele tem 2 focos legais. Ele fala de gerenciamento da rotina e gerenciamento pelas diretrizes. De forma bem rápida, vou falar um pouquinho sobre isso daqui. O gerenciamento da rotina permite melhorias incrementais. Melhorias incrementais na empresa. O que é uma melhoria incremental, Hugo? Uma melhoria incremental é você pegar um reembolso e levar ele de 10% para 5%. É uma melhoria incremental.
E aqui ele chama de, o termo que ele usa é de rupturas. Não lembro exatamente a palavra, mas aqui ele fala de rupturas. O que é uma ruptura? É mais ou menos isso o termo, tá, pessoal? Ruptura. Opa! Eu vou lembrar aqui o termo certinho, mas a diferença é você pegar uma empresa e levar um faturamento de 7 milhões para 20 milhões. Isso daqui é gerenciado pelas diretrizes. É uma ruptura muito grande. Não é melhoria incremental, é ruptura total. Então, aqui que vem todos aqueles conceitos que você deve escutar, top-down, desdobrar a meta para a empresa inteira, vem tudo isso daqui. Você tem aqui todas as áreas, tudo tem que ser feito, daqui você vem cascateando tudo, até para, deixa eu inverter para ficar bonitinho, até para chegar no nível de rotina da galera. Aqui aí você chega no nível de rotina e esse time de suporte e esse operador aqui, a pessoa que faz lá, a pessoa que está focando no suporte, é por isso que ela tem que responder tantos tickets por dia. Você consegue chegar num nível tão bizarro aqui de indicador, de meta, de controle do processo. Por que eu falei que é foco no processo? Que aqui você consegue olhar para todas as pontas do processo e você consegue conectar cada item do processo para como que você bate aquela meta lá em cima, que é uma ruptura absurda na empresa. O Thiago ele é perfeito nessa argumentação que a gente tem sim, de fato, de olhar para a estratégia. Só que, infelizmente, aconteceu conosco aqui durante muito tempo. O foco era tão absurdo nos problemas e não resolvia na operação, a gente não tinha tempo. E quando tinha tempo, você estava tão cansado mentalmente, tão esgotado, que você não conseguia. Imagina, você está o dia inteiro resolvendo problema com funcionário, merda para tudo quanto é lado, só problema. Aí o seu tempo livre é à noite, porque você está todo imprevisto. Vamos discutir uma estratégia, vamos falar de copy. Aí é 8 horas da noite você está fudido. Cara, não vai rolar. Véio. Não vai rolar. Então, se você não tem uma rotina muito bem organizada, recomendo por aqui. Se já tem algo mais organizado, aí sim, diretriz. Esse caminho aqui é o correto. Diretriz e depois para cá. Mas cada um sabe onde o calo aperta mais ali, os incêndios estão rolando na empresa. Nós conhecemos pela rotina para depois ir pelas diretrizes. Mas, enfim, são caminhos, né? Então, e aqui você tem todo o cascateamento, né? Os indicadores da pessoa, o que ela tem que fazer. Então, tudo se conecta. Então, nesses últimos 12 meses, um dos grandes pontos que acelerou muito o nosso resultado foi, de fato, colocar mais foco nos processos. Melhorar as áreas, melhorar as rotinas, ter mais controle dos processos, porque a gente entendeu que acompanhando os processos, tendo indicadores, tendo ferramentas para acompanhar isso, se eu acompanho o processo, eu consigo, entre aspas, me certificar que eu vou ter um resultado mais esperado ali do que eu quero no final do processo. É igual emagrecer. Vou dar um exemplo aqui, tá? É igual a pessoa que acha que para emagrecer tem que malhar todo dia. Beleza, mas se ela de fato consegue malhar todos os dias, beleza, ela está olhando para o processo, o resultado final é mais organizado. No nosso caso, né, não é a atividade que emagrece, mas é a dieta. Então, se a pessoa consegue colocar esse foco no processo, de fato, fazer uma boa dieta todo santo dia, no final de 30 dias ela vai conseguir ter um resultado muito mais previsível do que ela teria antes com foco somente no resultado. Então, a gente olhou muito para o processo. Então, falando de lançamento, quais são os processos? Você tem aqui uma padronização, você tem aqui as rotinas. Então, quando eu falo de foco no processo, estou falando não só de rotinas, mas das padronizações. Mas tem sim a parte de rotinas. Deixa eu até abrir para baixo aqui. Deixa eu até colocar aqui em rotinas. E você tem aqui as rotinas diárias, as rotinas semanais, as rotinas mensais. Um exemplo de rotina que o Thiago bate muito na tecla e quase ninguém faz. Rotina mensal, das mais importantes que tem, é a análise do último mês. Quase ninguém faz isso. Já entra naquele turbilhão, já termina o mês, já começa no outro, um monte de problema. Rotina semanal, analisar a última semana. Analisar as métricas, os indicadores, o que deu certo, o que deu errado, plano de ação, PDCA e vamos embora. Então, fundamental essa organização. Isso aqui foi uma coisa que a gente fez também nesses últimos 12 meses e a soma disso tudo aqui vai liberando cada vez mais tempo para você focar no estratégico, nas partes mais importantes aí. Uma rotina muito importante que eu faço aqui, e eu gosto de reforçar, diariamente eu faço um check com os meus principais gestores diretos, um check de 15 minutos a 30 minutos, depende da urgência e depende um pouquinho aí também da prioridade. Mas uma analogia que eu gosto, que é o modelo de gestão, e aí foi um outro livro de gestão que me apresentou e eu adoro essa metodologia.
Ele fala que o modelo de gestão é similar a um castelinho de areia. O que significa isso daqui, né? Você vai lá e monta seu castelinho de areia na praia, bonitinho ali, lindo. Você vira o olho, vai embora e volta daqui a uma semana, as ondas vão batendo e destroem o seu castelinho completamente. A analogia que o cara faz é que o modelo de gestão é igual um castelinho de areia. Todo dia você tem que ir ali, dar uma olhadinha nele, ver que o muro meio que desabou, você vai lá, dá uma ajeitadinha nele, dá uma batidinha, reforça uma parede, reforça a outra. Não estou falando para você ficar um dia inteiro olhando para isso, mas uma coisa que ajudou muito foi colocar uma rotina diária comigo, com o Gobi, com os nossos supervisores, deles estarem ajeitando os castelinhos de areia deles. Então, uma coisa que eu gosto muito de fazer aqui, eu faço uma rotina diária de 15 a 30 minutos com os meus gestores diretos, os meus supervisores. E aqui eu faço um alinhamento diário com esses caras das prioridades, como é que tá isso, como é que tá aquilo. Quando a reunião é boa, ela vai 15 minutinhos, muito rápido. Em uma hora, às vezes em 2 horas, eu passei em 8 horas na empresa. Dependendo da urgência, dependendo do problema, teve uma época que o nosso reembolso explodiu. Naquele momento, era importante eu estar presente, estar em cima do time, até atravessava a supervisora, mas por estar participando das reuniões com o time, colocava mais urgência e mais importância naquilo. Então, acho que tem que avaliar bem aí o que faz sentido para cada um, qual que é a urgência, mas esse alinhamento diário, principalmente aqui em lançamentos, galera, esse aqui é um puta insight, isso aqui, ó, acompanhamento. Se você está focado em lançamento, você tem que fazer isso. Acompanhamento diário das tarefas. Projetos. Em outras palavras, gerenciamento de projetos. Isso é lançamento. É gerenciamento de projetos. Todo mundo aqui tem ideia pra caralho, todo mundo aqui é muito bom de ideia. Mas se você não acompanha a execução das ideias, e olha, mesmo acompanhando todo dia, o time perde prazo. Mesmo acompanhando todo dia, o time perde prazo. Então, se você não acompanha, é igual o castelinho de areia, o negócio pode desandar. Óbvio que pessoas experientes tendem a não perder tantos prazos, mas se você está formando o seu time, está com dificuldade nisso, aí sim é mais importante ainda você fazer esse acompanhamento. E no início é você, depois você forma o seu supervisor e você ensina ele a fazer isso. E aí, de fato, você sai dessa parte e ele toca essa parte sozinho. De novo, é você montando um sistema de trabalho, um modelo de gestão, aí eu faço o check com meus gestores rapidinho e eles fazem o check. Tem dia que nem precisa fazer reunião, os caras mandam um report, ele é algo mais simples. Mas uma outra coisa importante dentro de rotinas é, se o meu gestor ele tem um resultado semanal abaixo do esperado, não adianta ele vir para a reunião para justificar. Se ele vier para a reunião só para justificar, ele está fudido. Ele já tem que entrar na reunião, ele vai justificar, mas ele tem que mostrar um plano de ação. Ele já tem que chegar na reunião, ó, o lead aqui, o CPL ficou abaixo da meta, não sei o quê, as causas foram essas e é isso que nós já estamos fazendo para resolver. Então, outra rotinazinha legal aí para ensinar o time a pensar para não depender só da gente. Não. Então, com base nisso tudo aqui, o que aconteceu? Né? Quer complementar alguma coisa aqui no processo, Gobi, para fechar essa parte? Não, tá tranquilo. Tá. Com base nisso tudo aqui, a gente conseguiu velocidade na execução, então a gente consegue rodar múltiplos lançamentos, lançamentos simultâneos, lançamentos clássicos mesmo, já abrimos um carrinho de 2 lançamentos clássicos ao mesmo tempo, 2 lançamentos de múltiplos 7 dígitos, e assim, tranquilo, sem virar noite, sem desespero, com organização, tranquilo. E fora campanhas, perpétuos, uma pancada de coisa aí ao mesmo tempo. Você consegue garantir um padrão do que você está entregando, de novo, olhando para projeto, né? É um projeto, eu vou entregar aqui uma franquia. A gente sempre teve essa analogia no início também de franquia, né? A franquia do McDonald's aqui de Vitória não é diferente da franquia do McDonald's de São Paulo. Então, eu tenho um padrão esperado. Então, a gente olha campanhas que são campanhas, por exemplo, lançamentos como projetos. Tem um padrão. Garantiu previsibilidade de prazo, custo, resultado. Isso aqui foi fundamental. Uma gestão de risco, que eu vou acelerar aqui, igual vai mostrar muito melhor para vocês aqui na frente, a gestão de risco, como é que a gente faz. A gente consegue com isso, como a gente consegue planejar com mais antecedência, a gente consegue olhar para riscos com mais antecedência e com isso pensar em plano B, um plano C,
ele já está estimando quais são os principais riscos e o que vai ser feito. Então, deu uma merda, na boa, já estava previsto esse problema. Já tem um plano B, já tem... Não é aquele, ai meu Deus do céu, o que eu faço agora? Então, isso aqui ajudou muito. Ajudou muito. E aumenta a lucratividade. Essa previsibilidade, essa organização aumentou o lucro, que é o mais importante, que a gente é muito tarado com a parte financeira. Então isso melhorou muito. Um exemplo dessa operação aqui em julho, a gente já roda essa operação já tem um bom tempo. Alguns dos nossos clientes de consultoria, por exemplo, em julho, tinham 3 carrinhos abrindo ao mesmo tempo. Todos bateram os recordes deles de faturamento e lucratividade. E é engraçado que eles repetem, né? Que é engraçado que eles falam meio assim, cara, parece que tem uma coisa estranha, que tá muito tranquilo. Então, quando você consegue encaixar tudo isso, os lançamentos, eles não são para ser caóticos. Quando alguém chega e fala, porra, lançamento é foda, é caótico. Por que é caótico? Eu nunca vi um cara abrir uma franquia e falar assim, caralho, franquia é caótico pra caralho abrir uma franquia. Por que é caótico? Você é o mesmo padrão, você é o mesmo processo, são as mesmas tarefas sempre. Talvez está faltando recurso. Aí você tem que analisar, não é que o lançamento é caótico. O que é caótico no lançamento? Quando você quer fazer um lançamento com um prazo apertado, com pouco recurso, geralmente é isso, prazo apertado, pouco recurso, ou um terceiro. Às vezes você tem recurso suficiente, mas você tem recursos pouco capacitados. Então, é legal fazer reflexão de quando o lançamento acaba, de entender o que aconteceu. Se eu quero fazer um lançamento para setembro, eu estou no dia 27 de julho, eu sei que está apertado, porque um lançamento leva, em média, aí 2 meses para construir tranquilo. Então, se eu quero antecipar, eu vou precisar de mais recursos. Agora, se eu quero antecipar, não quero colocar mais recursos, e a mão de obra não é tão capacitada de gente júnior, aí fudeu. Aí vai ser caótico, sim, vai dar um monte de merda. Então, quando você faz as coisas com os padrões, com os processos, com as referências, com as orientações, com a gestão de risco correta, o lançamento não é caótico. Aí é engraçado que acontece isso mesmo. Tipo, parece que tem uma coisa errada, porque as coisas estão muito tranquilas. Então, é bem isso. Show? Contigo, Gabão, como são na prática? Estou tentando abrir aqui Vai tirando dúvida se alguém tiver alguma dúvida, que eu estou abrindo as planilhas aqui e já começo a mostrar. Estou abrindo aqui que eu vou tentar compartilhar minha tela aqui. Deixa eu tentar compartilhar. Contigo. Libera aí. Eu tenho que parar aqui, Thiagão? Tem. Você tem que parar aí, cara. Rapaz, deixa eu achar o botãozinho aqui que Lá sumiu. embaixo, Achei, pronto. Aí. Tá abrindo outra tela. Vou tentar, hein, galera. Tô fora da minha base de trabalho aqui, tá? A tela já ficou preta aqui, já não tô entendendo mais nada. Pera aí. Lá embaixo, o verdinho, share screen. Tô ligado, porque é lento mesmo. Vocês estão conseguindo ver? Tá indo. Acho que agora foi. Beleza. Tranquilo. Então, vamos pegar tudo isso que o Hugo falou e vamos enxergar como que isso funciona na prática. Como que eu faço para diminuir essa complexidade das tarefas? Como que eu faço para ter uma previsibilidade maior desde lá da minha concepção, do meu calendário promocional anual, né? Quanto que eu quero vender e como que eu trago isso para a realidade para fazer uma operação mais estável. Tem alguns sets de planilhas que a gente utiliza aqui, que eu quero passar. O principal para vocês é a mentalidade de tentar processualizar tudo, pensando nas pessoas que vão entrar no seu negócio, que vão executar os lançamentos para vocês. Então é o seguinte, todo mundo sabe, né? Vou dar só um recap rápido aqui. Se eu quero bater 12 milhões no ano, né, o que a gente costuma fazer é pega essa meta anual, quebra em trimestral, depois quebra em mensal. Isso facilita muito. E aí quando a gente responde a pergunta, beleza, como que eu vou bater essa meta? O que eu vou fazer? Qual tipo de campanha? Para quem eu vou vender? Qual vai ser a meta? Esse destrinchamento do como geralmente vem da pessoa mais experiente do negócio. Geralmente é o dono. É o cara que pensa a campanha, pensa a estratégia e ele tem esse know-how do seguinte, cara, beleza, eu sei que com o lançamento clássico talvez eu consiga bater 1 milhão por mês. Agora, com uma carta de vendas, talvez eu não consiga. Talvez um disparo de e-mail para uma carta de vendas, nunca tive histórico de eu conseguir bater 1 milhão de faturamento com esse tipo de campanha. Mas com lançamento clássico, um webinário, alguma coisa do tipo, eu acho que eu consigo bater. Então, nessa resposta do como, depois que você define esse como, a gente começa o destrinchamento, né? Então, o primeiro passo, aí vocês me desculpam
Ixi, me desculpam aí a lentidão aí, porque meu computadorzinho aqui Deu ruim. tá velho de guerra. Mas Mas basicamente aqui, Gob? Eu acho que vai. Vamos tentar, se não der a gente compartilha. Mas o principal depois que você define como, é colocar isso organizadamente dentro do seu sistema onde as pessoas vão trabalhar, né? Eu costumo falar o seguinte para todo mundo que entra na empresa: cara, esse aqui é o nosso chão de fábrica. É assim que a gente bate as metas, através dessas campanhas. E a gente organiza as campanhas aqui nessa planilha. É aqui que você vai navegar no dia a dia para saber o que você tem que fazer, quais projetos estão em andamento e o que você tem que fazer para cumprir cada uma das campanhas para colocá-las no ar. Então, espero que eu consiga abrir para mostrar para vocês. E aí a gente começa o destrinchamento das tarefas de forma organizada naquilo que a gente chama de painel de controle, que é um tipo de planilha que a gente desenvolveu para que a gente consiga destrinchar todas as demandas do lançamento, coloque elas de forma organizada, com todas as pecinhas que têm que ser colocadas no lugar para que o lançamento ocorra. Ou uma campanha qualquer, tá? E aí vale lembrar que cada campanha, cada funil, dependente se você gosta mais de perpétuo, ou gosta mais de campanha, ou gosta mais de lançamento, todas essas campanhas, seja perpétuo ou não, elas têm os mesmos elementos. São páginas, são e-mails. Aí quando você expande os canais, você tem ManyChat, você tem e-mail, você tem WhatsApp, você tem Telegram, você tem todas as pecinhas de marketing que você tem que colocar, todos os ativos que você tem que colocar em ordem para poder acontecer a campanha. Então, abrindo aqui. Qualquer coisa me manda os links. Aí, abriu. Então, basicamente, acho que você consegue ver aqui, o que a gente costuma fazer? A gente separa por mês quais são as campanhas que vieram daquela resposta do como eu vou bater a meta. Como? Através da campanha 1, 2, 3 e 4. Ou daqui a pouco não, esse mês a gente vai fazer 5 campanhas. Ou nesse mês a gente vai fazer 3, ou vamos fazer 2. Você define ali, baseado no seu histórico com métricas, né? Se a gente consegue bater a meta com aquelas campanhas, e aí você começa o seguinte processo. Primeiro, depois de você colocar aqui nesse calendário, definir as datas, o que cabe no seu time ou não, né? Não adianta você colocar 4 lançamentos no mês se o seu time não aguenta. Então, você coloca aqui as campanhas, uma definição breve, e aí você parte para o destrinchamento estratégico da campanha, que você monta um documento de projeto que a gente chama de termo de abertura. Esse é o ouro, galera. Organizei as campanhas, defini mais ou menos aqui fora para a galera se orientar. Agora, eu quero saber os detalhes do lançamento, que aí quem tem mais experiência vai fazer o que a gente chama de termo de abertura. Que é isso aqui. É um documento de projetos que você coloca ali. O que vai ser vendido, para quem, qual vai ser a oferta, quanto vai custar, qual vai ser o upsell, qual vai ser o downsell, todas as premissas, quais são as datas. Né? Todas as informações relevantes e importantes de uma campanha. Exato. É todo o detalhamento, né? A pessoa do lado de fora, ela tá vendo, mas às vezes a pessoa do seu time, ela é júnior e ela não entende muito bem o que é um lançamento clássico. E aqui vem o detalhamento, né? Qual que vai ser vendido, o que vai ser vendido. E a parte mais importante que eu quero chegar, se o computador deixar, é o desenho da campanha, que é isso aqui, ó. A gente sempre faz, a pessoa mais experiente, ela sempre faz o desenho da campanha para que todo mundo entenda como que funciona esse negócio. Como assim? Por exemplo, cara, lançamento clássico, tá? Nem todo mundo viu forma de lançamento, nem todo mundo vai saber fazer lançamento, então você está lidando com pessoas que têm menos conhecimento de marketing. Na sua cabeça, você consegue enxergar o funil do lançamento inteiro, todas as fases do lançamento, quais são as páginas, quais são os e-mails, quais são as automações, quais são as integrações no Hotmart, área de membros, por aí vai. Você desenha isso, seja no papel, seja num post-it, seja nesse softwarezinho que você tem aqui de desenho de campanha, você coloca as páginas por fases. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Você desenha isso e depois você grava isso. Você grava isso, um vídeo que você pode fazer explicando, ó, a campanha é assim que funciona, aqui vai ter isso, depois vai ter isso, depois vai ter isso, as páginas são essas, a pessoa vai navegar assim, 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 assado. E aí você vai trabalhando essa explicação para dar conhecimento de marketing para o seu time. Então você deixa o link do mapa, se a pessoa quiser visitar, e deixa o vídeo explicativo. Ela pode assistir para entender um pouco melhor. Desse vídeo a pessoa entende. O web designer, eu tenho que fazer tantas páginas, beleza. Depois vocês vão entender como que isso entra. O cara
o videomaker ele vai entender, então são 4 vídeos, são 3 vídeos, são N vídeos, vai ter tantos anúncios, vai ter todos esses canais, eu vou ter que fazer. O copywriter vai falar, beleza, eu tenho as metas aqui, eu sei mais ou menos quantos anúncios eu vou fazer, quantos e-mails, quantas páginas, qual vai ser a copy, quando que eu tenho que entregar, quando que vai para revisão, quando que vai para gravação. Você deixa tudo destrinchado nesse documento. As fases, né, as datas, tudo, o que tem. E aí você traz muito mais clareza para o seu time. Cara, não precisa ter o lançamento todo pronto para começar a rodar tráfego. Deixa a fase 1 pronta, depois avança para a fase 2, fase 3, downsell. Quais canais vão ser utilizados? Você vai utilizar todos os canais, vai utilizar só o e-mail, só o ManyChat. Quais anúncios, quais são as plataformas de anúncio, qual periodicidade, quantos anúncios você tem que fazer. Então você coloca todas as premissas que você está assumindo para que esse projeto dê certo. E isso vem da cabeça do estrategista. É o cara que entende da parada, é o cara que sabe fazer a conta do funil inverso, é o cara que pega o lançamento anterior e extrapola para tentar alcançar um resultado maior, se aquele resultado maior ele vai conseguir ou não, se é plausível conseguir ou não. Se o cara falar, para conseguir um resultado maior com essa verba, eu vou ter que converter 3%. Mas eu nunca converti 3%. É ilusão eu achar que do nada, de um lançamento para o outro, eu vou converter 3%. Então é o estrategista que vem trazendo os cenários, vem colocando tudo aqui. E todos os riscos você já coloca planejado aqui. Cara, o que pode acontecer? Qual que é o impacto de 1 a 5 que isso vai ter? Qual a probabilidade disso acontecer? E qual que é a prioridade que você vai dar para fazer um plano de ação já pré-pensado para que quando dê algum problema no meio do lançamento, que tende a ser um pouco mais caótico, mais corrido, você já tem um plano de ação na manga. Você já sabe qual o gatilho que você vai observar, quais são os erros prioritários, os riscos prioritários que você vai ter, que podem acabar com o seu lançamento, e você já tem um plano de ação pré-definido para tentar mitigar esses riscos aqui. Só um parênteses, Gob. Por exemplo, falando de lançamento, eu não preciso esperar um lançamento abrir o carrinho para saber se ele vai dar certo ou não. Você tem métricas, você tem indicadores ao longo do lançamento que você consegue medir o engajamento. Na primeira linha que tinha ali, por exemplo, tinha taxa de abertura de e-mail, se tiver abaixo de 10%, tem que tomar uma ação. Por quê? Se está com taxa de abertura de e-mail abaixo de 10%, tende a ter menos pessoas acompanhando esse lançamento, no final tende a menos pessoas estarem comprando, realizarem uma compra. Então, existem várias situações, vários indicadores ao longo de uma campanha, não só de um lançamento, até do perpétuo e outras coisas por aí, que é importante você estar acompanhando, só para ponderar. E cada lançamento tem seu risco. O clássico tem um tipo de risco, o meteórico tem um risco completamente diferente, atrelado a peculiaridade da campanha mesmo, né? E cada campanha possuído outra particularidade, que é ao vivo e por aí vai. Ao vivo, que pode dar merda, tem que ter redundância. Então, tudo isso já vem previsto por quem conhece a campanha, tá? E aqui você deixa referências, né? Galera, para quem for executar, tem essas referências. Então, como é um lançamento repetido, tem a turma 1 aqui e tem a turma 3 aqui. Tem um treinamento se você quiser entender um pouco mais de funil. E aqui embaixo tem os responsáveis que por cada etapa, por cada parte, cada área do lançamento. O pai de cada criança. Pai aqui, responsável, o cara que resolve, tá? É o cara ao qual você consulta se der problema em alguma dessas partes. Beleza. Em outra palavra, quem tá com aquele negócio na reta durante o lançamento. Junto com você, né? Exato. Aí, depois disso daqui definido, a gente parte para esse outro coisinha aqui que chama painel de controle. É aqui, a maneira mais fácil de eu explicar isso daqui, o que é? É todas as tarefas de forma organizada, que tem que ser, de forma visual e organizada, que tem que acontecer para que um lançamento aconteça, para que uma campanha vá para o ar. Como assim? Cara, imagina que você é um cara experiente, já fez vários lançamentos, você pega um documento, tá? Abre um doc, um documento de texto mesmo, e começa a destrinchar e-mails. Eu tenho que escrever tantos e-mails de convite, tantos e-mails para avisar que as aulas estão no ar, tantos e-mails de venda, tantos e-mails de downsell, tantos e-mails de antecipação, tantos e-mails assim. Automações, tem que ter automação para isso, para isso, para isso, para isso, para isso, para isso. Então, essa planilha nada mais é do que uma pessoa que tem experiência com lançamentos, destrinchou tudo, quebrou em fases e organizou em abas. Que abas? Cara, aba de e-mail, todos os e-mails que tem que ir para o ar para que a fase 1 seja ok, para que ela aconteça sem problemas. Todos os e-mails, tá? Todas as automações que a gente tem que criar para que a fase 1 funcione. E aí você vai navegando aqui. Todos os funis que você tem que ter no ar para que isso daqui funcione. E com referências, Oi?
E com referências também dos E com últimos. referências. Pô, super importante. E aqui na própria planilha, a gente já desce aqui e a pessoa tem referência. Então, ela pode pegar, por exemplo, eu tenho que escrever as automações da fase 1, eu tenho que pensar nas automações da fase 1. Ela pega uma referência aqui embaixo e já puxa lá para cima. Tá vendo? Ela já puxa lá para cima. E aí ela vai, abre lá embaixo e vai planejando. Então, primeiro ela vai destrinchando todas as tarefas e depois ela passa executando. A primeira etapa que a gente faz quando a gente vai começar um lançamento é organizar esse painel de controle. O que é organizar o painel de controle? É prever mais ou menos tudo que vai acontecer para cada fase acontecer, para que ela acontecer no ar. Depois a gente passa executando, passa revisando, e depois que você faz todas as abas, planeja tudo aqui, perdão, cliquei no ícone errado. Depois que você faz todas essas abas aqui, planeja todos os mínimos detalhes do seu lançamento, todos os canais que você vai utilizar, todas as copies, todas todos as os páginas, SMS, todas as páginas, todos os tudo, anúncios, tudo. E você já tem, automaticamente, quando você acaba o lançamento, você já tem um acervo pronto quando você quiser fazer um novo lançamento. E isso traz muito mais velocidade para a gente executar as próximas campanhas. Então, você já deixa a referência quando você... Isso aqui o estagiário faz. Estagiário, planeja, coloca o próximo painel de controle no ar. Já sabendo qual que é a próxima campanha do mês, qual campanha que a gente tem que executar em paralelo, por exemplo, ele já passa deixando o ambiente do painel de controle pronto para a galera começar a destrinchar. Copywriter vai lá destrinchar copies do lançamento, vai lá destrinchar os e-mails, vai destrinchar as automações, vai destrinchar isso, daquilo. CRM, faz isso aqui. O tráfego, vai planejar os anúncios que vão acontecer no lançamento. E o cara já automaticamente, na própria planilha de trabalho, ele já tem todos os acervos de referência para ele começar a trabalhar e se inspirar. E aí a gente já faz muito mais tranquilo todas as etapas. Quando você acaba o lançamento, você tem nada mais, nada menos que a fase 1, 2, 3, 4, 5, todas planejadas, todas executadas, já vem um acervo. No próximo lançamento, você joga tudo para baixo como referência e vai executando a próxima campanha. E exatamente isso a gente faz também com a aquisição. A gente roda perpétuos e lançamentos ao mesmo tempo. Tá? Com objetivos diferentes, mas os elementos, como eu falei, são os mesmos. Você está botando uma campanha perpétua no ar, que é diferente do lançamento que tem data para começar e acabar. Perpétuo você coloca no ar e ele fica. Depois vem automações, vem otimizações, você vai melhorando, vai trocando, coloca um funil novo no ar. Então, da mesma forma que a gente faz um planejamento de campanhas, a gente faz um planejamento de funis. Depois o gerente de projetos, ele pega e junta tudo isso na nossa ferramenta de gestão de tarefas, que é o ClickUp. A gente usava Trello, usamos várias ferramentas, mas qualquer uma que te dê a visão de calendário, de gráfico de Gantt e te dê os caminhos críticos, as dependências e principalmente o workload das pessoas, né? Porque imagina um copy que ele está trabalhando na criação de um funil e na criação de um lançamento ao mesmo tempo. Isso pode acontecer, dependendo do nosso calendário. Você já tem isso facilmente visualizável lá na sua ferramenta de gestão de tarefas, e aí o gestor de projeto vai falar, cara, precisamos de um copy freela, ou você vai ter que meter a mão na massa para que a operação continue rodando estável. Que a prioridade máxima da empresa é manter, pelo menos para a gente nesse momento, é manter a operação estável. Então, da mesma forma, a gente vai trabalhando nessas duas áreas. A gente tem a planilha de funis perpétuos e tem a planilha de campanhas, e eles operam basicamente da mesmíssima forma. Por quê? Os elementos são os mesmos. Páginas, e-mails, automações, anúncios, vídeos, e tudo se repete à medida que você vai trocando, logicamente, a big idea da parada, né? Tanto do funil quanto das campanhas. E aí depois tudo isso se junta lá no seu sistema de gestão de tarefas, que você pode usar o que você achar melhor aí. Mas basicamente é isso que a gente faz desde lá do orçamento, e quando a gente pergunta como vai bater a meta, que começa a surgir as ideias de campanhas, e depois das ideias a gente começa a destrinchar no termo de abertura. Do termo de abertura a gente planeja o painel de controle e posteriormente a gente arquiva o debriefing daquela campanha para ir acumulando os aprendizados e discutindo quando a gente for fazer as próximas. Então, pode-se pensar que isso engessa o processo, mas da análise de como foi uma campanha e do planejamento nesse intervalo, nesse ato entre o debriefing de uma e o planejamento de outra, vem as inovações. Vem o tempo de você falar, no painel de controle eu vou colocar novas automações, eu vou colocar novas coisas, eu vou mudar a cópia, eu vou fazer isso, fazer aquilo. E o painel de controle é só uma forma
de você organizar e acompanhar e guardar acervo das campanhas. E aí as ferramentas que a gente utiliza no dia a dia para que tudo isso aconteça, como eu falei, gestão de tarefas é o ClickUp, é uma mescla do Trello com gráfico de Gantt, cronograma e visualização por calendário, que é importante, porque a gente está falando de campanhas, né, que tem data de início, meio e fim, são datas muito específicas do lançamento e outros tipos de campanha. Comunicação interna Slack, acho que já tiveram outras coisas aqui no grupo falando sobre outras ferramentas de comunicação interna. Organização de arquivo, a gente coloca no Drive, para nós é perfeito. Reuniões, o Zoom é o melhor de todos. Padronização de tarefas, a gente usa muito o Loom, tá? Muito Loom, tanto para a gente mapear processos, quanto indicar coisas, dar feedbacks, fazer revisões. A gente usa muito o Loom. Evitar reuniões desnecessárias. Evitar reunião desnecessária também, muito importante. O Google Drive também, quando a gente faz algum checklist, alguma planilha. O próprio painel de controle é uma bela padronização, né? Time Tracker, o próprio ClickUp tem, mas a gente usa muito o Toggle, que é gratuito, você pode usar também. E agenda, cara, não sei se todo mundo quiser, aí no meu Instagram tem um vídeo, o único vídeo do IGTV com tela preta lá, que eu não sabia colocar a parada. É a melhor forma de se organizar que eu já encontrei até hoje. É usar o DRD e o Google Agenda, para mim, é o que faz a pessoa ter clareza sobre as coisas que ela tem que fazer e ser produtiva. Eu já testei todos que você imaginar de produtividade, tudo que você imaginar. E o que eu mais encontrei facilidade de você se manter utilizando é olhar para o dia seguinte, no dia anterior, e você separar blocos na sua agenda. Daí, se quiser entender um pouco melhor, tem lá no meu Instagram um vídeo sobre como ser produtivo lá, e é aberto lá, e vocês podem utilizar, que eu acho muito bom aquilo dali. É o que a gente utiliza, o que eu ensino para todo mundo na empresa. Então, é basicamente isso. Acho que eu passei um pouco rápido, mas deu para entender qual que é a lógica, né? Planejamento das campanhas, calendário. Depois você destrincha cada uma, a estratégia de cada uma no termo de abertura de projeto, para todo mundo consultar sem ter que ficar te perguntando: Felipe, o que vai ser esse lançamento? O que a gente vai vender? Como é que vai ser? Cara, vai lá no TAP, no termo de abertura de projeto, que está tudo lá. Mapa, tudo, todos os detalhes. Quando vai começar, quando abre o carrinho, qual que é a estratégia de carrinho, você já deixa destrinchado aqui, que é importante pra caramba. E depois você parte para executar o painel de controle, que nada mais é do que tudo que você vai fazer, todas as pecinhas destrinchadas aqui nessa planilha, para você executando. E aí, é isso. O Gobi, só para fechar, e aí o resumo de tudo que a gente falou, né? Parte sempre de um orçamento, se a gente fosse deixar aqui, que a gente recomenda, né? Parte sempre de um orçamento, mas como que você tira os números ali, as metas de faturamentos, fala de faturamento aqui, não só da estrutura de custos, mas como que a gente tira isso do orçamento e vai até a prática, né? Então, do orçamento vem a clareza dos próximos meses através aqui está a planilha das campanhas, mas eu até atualizei o arquivo. A gente só vende de duas formas aqui, ou é de perpétuo ou é de campanha semanal. Uma campanha, enfim, campanha semanal pode ser um lançamento grande. Então, como a gente só vende dessas duas formas, então, no nosso caso, a receita ou vem de campanha ou vem de perpétuo. Então, do orçamento, nós temos a clareza dos próximos meses através do planejamento das campanhas e do planejamento dos perpétuos. Então, isso dá a clareza. O que faz o alinhamento e a gestão dos riscos é o TAP. Então, eu defini orçamento, eu defini as campanhas através de um planejamento. Agora, eu vou fazer os alinhamentos, vou colocar as premissas, vou colocar as informações importantes, eu vou colocar as metas, eu vou analisar os riscos. Então, essa é uma estrutura estou aqui planejando. Eu nem comecei a execução, então estou só planejando. Dessas etapas pesadas de planejamento, como é que a gente faz a organização e acompanhamento das tarefas? Aí o Gobi até desligou ali, mas era o último item. E a organização e o acompanhamento das tarefas, aí sim, das reuniões diárias e semanais, é o que permite o acompanhamento das tarefas, é o que permite a operação estável e uma ferramenta de gestão de tarefas. Porque o modelo home office, a gente tem uma experiência boa com isso, só funciona bem se tiver um controle pesado ali. Não precisa ser tão pesado, mas depende um pouco da experiência da galera. Você tem que ser um pouco mais pesado no início para as pessoas terem a disciplina. As pessoas são procrastinadoras e indisciplinadas por essência. Então, as pessoas têm uma dificuldade de se adaptar. Como você resolve isso? Com mais controle, principalmente do acompanhamento das tarefas. Então, do orçamento, vem a clareza dos próximos meses através do planejamento de campanhas e perpétuos.
os alinhamentos e a gestão de risco, TAP, que é o termo de abertura do projeto. Então, são etapas pesadas de planejamento, de análise, e aí vem o destrinchamento das tarefas através de uma gerente de projetos. As tarefas são acompanhadas via as rotinas diárias, semanais e mensais. Tanto que a gente vai estar olhando aqui processos quanto projetos. Processos têm indicadores claros de desempenho. Projetos têm indicadores claros de qualidade, de prazo, de custo. Então, o acompanhamento diário disso tudo permite que essa máquina ande bem. E, por último, é colocar as pessoas certas nos cargos certos, que aí você está resolvendo já um monte de problema e evitando uma série de riscos futuros. Então, seria essa a ordem que eu recomendaria. É isso, galera. Sensacional, velho. Muito obrigado. Pessoal, vou botar aqui a avaliação da aula. Por favor, tirem um minutinho aí, né? Dá nem 20 segundos para avaliar. É importante para a gente saber como que a gente faz aulas cada vez melhores para vocês. E, cara, vou abrir para pergunta. Quem quiser fazer uma pergunta, coloca eu ali que eu vou chamar para fazer a pergunta. E muito bom, cara. Assim, o nível de detalhe que vocês chegam nos processos e tal é assustador. E até por isso eu falo para o pessoal o seguinte: vocês não vão ter uma planilha daquela no começo. E nem é o objetivo, né? Eu até brinco que os monstros são construídos aos poucos. Vocês começaram com uma planilhinha, foram aumentando. Então, assim, o importante é que eu acho que o mais valioso disso é ver a importância de automatizar a sua empresa, né? De você sair do operacional e que você comece. E o mais importante dessa aula é entender como eles pensam. A grande sacada, né? Claro, são aulas de 1 hora aqui, né? Eu sempre peço para o pessoal trazer, cara, me traz a forma que vocês pensam e organizam. E isso ficou muito claro. Então, velho, parabéns aí, sensacional o nível de detalhamento que vocês têm, de conhecimento da própria empresa. É raríssimo ver isso. Eu, particularmente, nunca tinha visto. E para botar a empresa grande no chinelo. Bem legal mesmo. Tem umas etapas que a gente nem mostrou aqui pelo tempo, mas tem muita coisa legal. Assim. A gente fala que essa organização é nossa chatice, né? Somos bem chatos com processos, com padrão, porque a gente sabe que é ali que o negócio desanda, sabe? É o controle. Eu brinco como se fosse uma padaria. Assim. Estou fazendo pão. Você não tem um controle do processo, no produto final não vai sair como... Eu não vou ter a qualidade padrão que eu estou querendo. Então, nós olhamos da mesma forma para lançamentos, para perpétuos, para campanhas semanais. Então, é o foco, do nosso ponto de vista, esse foco no processo permite uma previsibilidade final, como eu falei, de qualidade esperada. Tem uns restaurantes, eu gosto muito de gastronomia, tem uns restaurantes aqui em Vitória que é impressionante. Sempre que eu vou, a comida está sempre espetacular, a carne está sempre perfeita, nunca fui mal atendido. É um exemplo claro de um processo muito bem feito de gestão, de controle total de ponta a ponta na cadeia. E o que acontece? Você volta várias vezes, faz a propaganda igual estou fazendo. É o caminho que a gente... Não sei se é o melhor caminho, o que a gente mostrou aqui, mas foi o que deu certo para a gente. A nossa ideia foi justamente essa, Thiagão. Foi sair um pouco, mostrar bem na prática como que a gente faz a operação, o que deu certo. A gente mostrou o creme de la creme. Muitas coisas aqui eu nunca abri para ninguém, por sinal. Obrigado mesmo. Pessoal, vou abrir para perguntas. Quem quiser fazer pergunta, manda um eu aí. Deixa eu ver aqui. Tem o Rômulo. Quer perguntar aí? Vamos, né? Somos amigos aqui. Abra o microfone e perguntem. O processo de vocês está super bem detalhado, assim. Daí eu queria saber quanto tempo até chegar nesse modelo que vocês têm hoje, assim, né? Em termos de teste e tudo mais, e quantas pessoas vocês têm envolvido em todo esse processo. Esse principal que eu chamo desse chão de fábrica, né? A gente começou eu comecei em 2018, porque veio um projeto pra gente que estava completamente desorganizado. Eu falei, cara, não é possível, a gente já tem tantos, já fizeram, não era um cliente pequeno, já tinha feito 4 lançamentos, a gente pegou do 5º em diante. Cara, já tem tudo. Então a primeira coisa que eu fiz foi começar a levantar. Então, levantar os acervos, as referências, e eu posso te dizer que se você for disciplinado, em 1 ou 2 meses, você pelo menos começa a sua versão 1.0 ali do seu painel de controle, se você
já fez algum lançamento, alguma campanha que você fica repetindo o tempo todo. Imagina, cara, naquela etapa, em 2018, a gente já feito pelo menos uns 3, 4 lançamentos. Eu falei, cara, não tem por que ficar repetindo isso do zero de novo. Deixa eu levantar as referências e começar a trabalhar daí. Então, não demora muito. É lógico que você vai evoluindo, né? Eu acho que o mais importante é o que o Thiago falou, cara, é pensar dessa forma. A primeira planilha que eu fiz foi uma bosta, mas serviu para aquele propósito, serviu para organizar as demandas de um lançamento para o time que tinha. Era um time experiente, mas perdido. Porra, o que tem que fazer um lançamento? Tá, o que eu tenho que fazer? Para organizar isso, eu comecei a colocar isso na planilha. Primeira coisa que eu falei é, levanta a referência, destrincha todas as coisas que tem que fazer e organiza. Então, quanto tempo para chegar até onde a gente chegou agora? Já pelo menos 2 anos fazendo a mesma coisa e refinando o mesmo processo. Mas não precisa demorar tanto assim, né? Você pode, pegando dessa lógica, organizar da sua forma ali como que você vai fazer. Tem vários atalhos também. E as pessoas envolvidas, cara, todo mundo da empresa trabalha no painel de controle. A gente ensina as pessoas a operar a planilha, desde o suporte, que guarda depoimento nas planilhas das turmas, até o cara do copy que vai fazer operações básicas na planilha, né? Que é abrir uma linha, organizar tudo para quem bater o olho e falar, beleza, a copy do CPL1 tá aqui. E não tem aquela gincana de você ter que descobrir em que pasta do Drive tá a parada. Então tem todo um sistema de organização que as pessoas seguem, mas a planilha, ela trava a pessoa, ela não deixa a pessoa fazer merda. Porque quando ela clona um arquivo, já tá dentro da pasta certa. Então ela não precisa entrar no Drive, fazer merda, colocar arquivo fora do lugar. E aí quando você vai fazer as suas revisões, por exemplo, você que é mais sênior, tem a rotina mais corrida, você já sabe exatamente quais arquivos você tem que fazer, você já deixa um bloco separado na sua agenda para revisar aquele e aquele link e já fazer tudo direitinho. Fora isso, meu amigo, é a mesma coisa que você falar para um cara presencialmente para revisar uma pasta na sua mesa. Ó, pega aquela pasta e revisa todos os arquivos, todas as folhas que estão lá dentro, e quando você vai ver, a mesa do cara é uma zona. Você fica lá meia hora procurando e o cara saiu para tomar café. Você não consegue nem encontrar o arquivo. E a gente sente muito isso na internet, que a gente gera um volume de dados muito grande. Então, o mínimo é organizar a casa para poder facilitar o trabalho de todo mundo, a fluência de todo mundo. Então, tem que ensinar. Nem todo mundo sabe mexer com planilha, não. Complementando, dá de fato a impressão assim, caramba, eu tô começando a parte mais de organização. Por onde eu começo, né? O Falcone, até nesse livro mesmo, ele fala, e eu uso ele muito como referência em tudo, assim, ele fala que quando você vai fazer esse trabalho, você começa pelo que é mais crítico na sua empresa. Então, a pergunta volta, né? O que é o mais crítico no momento para você? Como eu falei, chegou um ponto que foi importante, eu e o Gobi investimos um tempo pesado focando em reembolso. Por que eu vou focar em reembolso? Porque naquele momento aquilo era uma prioridade da porra para a gente resolver aquilo, por N fatores. Então, quando a gente fala de padronização, a gente chegou num nível meio pesado da brincadeira e minha mulher trabalha na Vale. Vale, uma mineradora gigante aqui, é bilhão, tem 70 mil funcionários a empresa. E quando eu vejo as reuniões deles, eu tenho a mesma... Eu fico, caralho, será que um dia eu vou chegar nesse nível de padronização, de gestão? E tudo que eu falei aqui, os caras fazem no nível muito mais extremo, lá com peão, mecânico, caralho a 4. Então, mas tudo parte... Os caras estão há 20 anos fazendo isso lá. Então, tudo parte disso. O que é o mais crítico? E começar da onde está... A gente brinca, né? Tem 2 frases que a gente gosta muito, né? Onde que o pitbull está mordendo ou qual fogo está mais alto para apagar. Então, eu recomendaria por aí. Qual processo está mais... E, pessoal, o 2080 disso é definir a meta do ano, quebrar em trimestre, quebrar em mês e fazer um plano de ação por mês. Se você fizer isso, é o 2080. Nossa, já tá voando. Eles saíram do mês, foram para a semana, foram por dia. Ano que vem eles vão fazer uma palestra como que eles fazem gerenciamento por minuto, que esses caras são malucos. Mas a lógica é a mesma. Então, assim, mais uma vez, não se prendam à planilha, se prendam à forma dele. O ouro tá. Pensa pensa no resultado, transforma o resultado em passo a passo que qualquer um consiga entender. Essa para mim, é a grande sacada. O Gobi falou um ponto legal disso, né? Que é, de fato, quando você faz isso, você diminui a complexidade das tarefas, você pega algo que era complexo
e dá na boquinha da pessoa. Fica fácil ela executar aquela tarefa. Então, você pode interromper, Thiagão, só para complementar. Que é um bate-papo, galera. Otton, pergunta aí para nós. Boa noite, pessoal. Porra, parabéns aí pela padronização. Eu venho da engenharia de produção, parece que é um sonho digital essa porra aí. Parabéns mesmo. Gostei demais, me admirei, cara. A minha curiosidade ficou, até vocês falaram ali na pergunta do colega anterior, como é que fica a educação, né, dos colaboradores com essas ferramentas todas de gestão de processo aí? Como é que é? Pô, provavelmente vocês implantaram essa cultura aí geral, né, para viralizar isso aí entre vocês. A gente hoje, isso é uma pergunta boa, obrigado aí pela parabenização. Isso é uma pergunta boa, né? Quando a gente está lidando com pessoas com diferentes backgrounds ali, a gente tem uma certa dificuldade. Não vou falar que é fácil, não. Mas o que a gente está fazendo agora, e foi até comprovado com o estagiário que a gente trouxe agora, no onboarding do cara, quando ele vai entrar, eu já falo que, cara, esse aqui é o nosso chão de fábrica. Se a gente fosse uma fábrica de queijo, é assim que você produziria queijo. Se fosse uma montadora, é assim que você montaria o carro. Então, é aqui que você vai trafegar todo dia, é aqui que você vai olhar todo dia, é aqui que você vai trabalhar, junto com o seu gerenciador de tarefas. Então, tem uma educação de exatamente isso que a gente falou, como que eu venho da meta até o chão de fábrica, como opero esse chão de fábrica, isso eu ensino para todo mundo. E uma tela até que travou ali no começo, é uma aba da planilha ensinando a fazer as operações básicas que a gente utiliza. A gente não usa fórmula complexa. A planilha, para a gente, é uma forma visual de organizar as coisas. Eu poderia fazer isso num pedaço de papel, falar, galera, tá aqui, ó. Todas as tarefas do lançamento estão no meu papel. Mas eu fiz isso numa planilha, do jeito que a pessoa possa organizar. Então, eu ensino eles a navegarem nessa planilha e ensino eles quando eles entram na empresa. Moral da história, a gente trouxe um estagiário, em uma semana eu alinhei com ele. Cara, você só vai ficar na empresa se você aprender, daqui a uma semana você me der uma planilha do painel de controle da próxima campanha, que vai ser uma campanha repetida, se você fizer exatamente isso que eu estou falando nos vídeos aqui. Você vai pegar essa planilha e vai preparar ela, vai preparar um ambiente para a equipe inteira vir e trabalhar em cima dela. O que é preparar um ambiente? Ou tá fora. E aí eu combinei com ele, cara, até sexta-feira você tem que entregar isso. É isso que vai determinar se você fica na empresa. Show? Ele, porra, beleza, tamo junto. Cara, sim. Vamos lá, e eu falo com ele, cara, eu não espero que você trabalhe 6 horas por dia sendo estagiário, eu espero que você trabalhe 8 ou mais. Se você tiver com vontade, você vai ficar aqui com a gente quer ver isso. Então você pensa, 10 horas por dia vezes 5, você está falando de 50 horas para o cara botar uma planilha no ar com vídeos ensinando como ele faz. Se o cara não conseguir, ele não quer. Ele não quer. Por mais dificuldade que ele tenha, ele não quer. Agora, se com o vídeo seguindo pouco a pouco ali, vídeos curtos, cara, como bota uma linha, como arrasta a linha, como faz isso, como faz aquilo, como coloca cor, como coloca ícone, como faz coisa básica, não é fórmula cabulosa. Se o cara não conseguir fazer, ele tá fora. Então tem essa educação desde o início, quando o cara chega, e diariamente acompanhamento diário com os times. Como é que tá isso aqui? Como é que tá esse bloco da fase 1? Como é que tá o bloco da fase 2? Atualiza lá no sistema de gestão de tarefas. Não sabe usar o sistema de gestão de tarefas? Assiste o tutorial tudo de novo. Pede ajuda para o fulano de tal. Pede ajuda para o supervisor, para o gestor de projeto. Então, todo dia a gente força o cara a trabalhar e ser organizado para que todo mundo entenda o que ele está fazendo. Outro ponto importante, Otton, tem o onboarding. No onboarding, o cara... É alinhamento. Na entrevista, você chega para o cara e fala assim, cara, deixa eu te explicar 2 coisas aqui. O que a gente tolera, o que não tolera e o que o cara fez para ser demitido que estava no cargo que você vai entrar. Já falo, cara, demitiu o cara antes de você porque ele não cumpria prazos, comunicava mal e fazia isso. Já entra entendendo que isso a gente não tolera. Primeiro ponto. Segundo ponto, o que eu espero de você? Cara, eu falo assim, já falo na entrevista, cara, você é um pouco escroto e um pouco duro, pra gente não ter muito problema lá na frente. Então, já dá a resposta agora se você quer entrar ou não. A gente é chato pra caralho com o processo, metódico pra caralho, organizado, a gente gosta de gente sangue no olho, assim, assado. O cara que saiu antes de você foi demitido por isso. Cara, já tô alinhando expectativa. Se o cara cagar fora do pinico, cara, ele já sabe que ele fez merda, ele já sabe o que tem que fazer, se ele faz merda ou não. Primeira semana, onboarding. É assim que as coisas funcionam, os processos, padrões, não sei o quê, papapá. E uma tarefa mais pesada para sentir o compromisso da pessoa. Agora, esse mês, a gente contratou 2 pessoas e a gente encerrou antes de terminar o mês. Os caras não se adaptaram à cultura. Não tem problema.
Não tem problema. É isso que é legal, assim, não tem problema. Porque não tem empresa certa, empresa errada. Não, tem estilo de gestão diferente. Eu e o Gob gostamos de controle, gostamos de disciplina, gostamos de organização. A gente entende que tarefas operacionais têm que ser organizadas. Para nós, é assim que a nossa empresa funciona. Então, a pessoa que entra, ela tem que entrar alinhada. E se ela não se adapta aos processos, cara, eu prefiro encerrar com ela logo e ir atrás de uma outra pessoa do que ficar insistindo naquele erro pra cacete ali, sabe? Então, daria tempo só pra por pessoa. curiosidade, qual que é o funcionário mais antigo que você tem na empresa? 1 ano e meio. Copywriter. 1 ano e meio, De janeiro de 2 anos 2019. tá bom demais. Janeiro de 2019. Então, A literatura, pode eu ia falar. perguntar da literatura, só para também não tomar muito tempo, vocês falaram que é o gerenciamento de rotina do trabalho do dia a dia. Isso, esse mesmo, Vicente Falcone. Eu recomendo começar pelo Verdadeiro Poder e depois, se for seguir a risca, Verdadeiro Poder, depois gerenciamento pelas diretrizes e depois gerenciamento pela rotina, gerenciamento da rotina do dia a dia. E só para complementar um detalhe, parece complexo, mas é porque foi a primeira vez que vocês viram essa estrutura inteira. Mas é muito mais simples do que parece. É como o Thiagão falou, o Thiagão foi perfeito. É muito simples. Parte de uma meta ela vai ter ali um orçamento, que ele vai ter uma meta financeira do mês, isso vai ter tá quebrado por semanas, e essas tarefas são distribuídas entre o time. É um projeto, um lançamento, enfim, é um projeto. Então, tem o projeto e as rotinas. E aí você tem uma planilha, uma forma de comunicar, enfim, e as rotinas ali, que as rotinas diárias que suportam a operação. Você deixar uma coisa aqui para fazer amanhã, operacional, de chão de fábrica, como o Gob falou muito bem, é acompanhar as rotinas dos times. Porque se você não acompanha, tende a muita coisa não ser feita por falta de organização e acompanhamento. Então, alinhar as prioridades, nem que seja uma vez por semana, mas alinhar as prioridades e fazer o acompanhamento. Delegar é isso, né? Não é delargar, é acompanhar. Deu a tarefa, começa acompanhando 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, depois vai chegar um ponto que vai ser uma vez por semana, vai chegar um ponto que vai ser uma vez por mês. Até lá é ficar um pouco mais em cima, para garantir que o negócio vai ser feito. Sabe? E a sugestão é, não vai da tarefa para o resultado. Isso aí é construir o telhado sem parede. Vai do resultado para a tarefa. Faz muita diferença isso, muito. Total. Porque senão você perde o foco. Você vira um tarefeiro, sacou? Boa. Pergunta importante do Conrado, como que a gente lida com a segurança de informação se o pessoal tem acesso à bonificação por meritocracia? Nossa empresa não é perfeita. Nesse momento, a gente está desenvolvendo um plano de carreira bem legal. Todas as pessoas da empresa vão ter bonificação por resultado. A gente está seguindo bem a metodologia do Falcone, colocando bonificação para todas as pessoas, com metas tanto individuais quanto coletivas. Dá um trabalho da porra fazer isso, de passagem. É muito difícil, na boa, é bem difícil. Então, todo mundo recebe fixo. Em alguns cargos, hoje, tem percentual. Então, é mais importantes. São poucos cargos, por sinal. Pouquíssimos cargos, por sinal, em bonificação por resultado. Não só por resultado, às vezes tem alguns outros indicadores ali, mas a gente está indo para um modelo, melhorando toda essa parte de plano de carreira, e a gente está bem perto já, muito perto, de verdade, desde a pessoa que faz o suporte, ela tem exatamente ali, não só os indicadores dela de produtividade, não só as metas dela, mas ela tem 3 grandes metas, né? As dela, a do time dela, da empresa. Então, ela meio que vai ser bonificada pelo... É complicado o negócio, viu? Mas tá melhorando essa parte aí. Os mais simples, ô Conrado, sua empresa é muito maior que a nossa, mas... cara, tráfego e copy. Copy é fácil de remunerar. Você pega ali quanto que o cara trouxe. E o supervisor geral, o coordenador geral do projeto. Esses 3. Tráfego pelo CAC, copy pela performance, quantos assinantes e quanto o cara vendeu, pela copy dele, né, de autoria dele, e o supervisor, se tudo correu bem ali. Tal. Ele tem uma participação do resultado. E aí, quem faz o gerenciamento de projeto, ela tem a meta dela também de prazos, de uma série de outras... Aí começa as amarras na empresa, né? Então... Mas é o Gob falou, os mais importantes no momento são os copies, os gestores de tráfego e o coordenador geral do projeto. É o principal supervisor que acompanha mais as campanhas. Participação do resultado. Tudo bem alinhado ali das metas, 3 faixas de meta, 3 faixas de bônus, a meta mínima, que é o que tem que bater, senão não tem bônus para ninguém, e vamos embora. E é do lucro, tá? A gente não dá do lucro, sempre do lucro.
Aqui Tira sempre tudo. lucro. Boa sorte aí para vocês, porque, velho, fazer meta individual Puta que pariu, velho. boa sorte, Eu velho. escutei uma entrevista esses dias de um cara falando do CEO o cara foi CEO do Burger King global. Aí ele falou que eles cascatearam meta para a empresa inteira. Aí eu falei, impossível. Aí despertou a objeção, impossível. Impossível. É muita gente para desdobrar meta, indicador, mas tem como sim. Não, Tem como sim. mas é Não trabalhoso. consigo nem imaginar. Sei quanto Pesado. trabalhoso é. Mas assim, é aquilo, né? É obrigatório? Não. É desejável? É importante, mas chegar nesse nível é parrudo, dá trabalho pra caralho. Mas, de novo, tem que ter uma operação muito estável para você conseguir liberar tempo, tudo isso que a gente falou aqui para liberar tempo, para olhar para essas coisas, sabe? Exatamente. Não dá para fazer um programa de bonificação não, relendo e-mail de lançamento, né? Disparando e-mail para lançamento e tal. Não rola. Tem que sair da operação. Tem que sair da operação, depois tem que formar os supervisores, depois tem que formar o próximo nível ali, que é o cara que coordena os supervisores. Aí você está tranquilo. Pessoal, Tranquilo entre aspas. Vou fazer uma pergunta. Vamos dar esse mole aí? Um caminho rápido, pode falar. Eu ia falar de padronização, só para acelerar um outro passo é quem você contrata, já bota os caras para padronizar as áreas deles. Não é a forma como você gostaria, mas já fica padronizado. Depois você vai dar uma revisada e ajusta, sacou? Pega o seu gestor de tráfego amanhã e fala para ele bem assim, cara, daqui para frente, começa a gravar sua tela, começa a deixar organizado as coisas que você faz, como você sobe um público, como que você sobe campanha. Tipo, é a forma mais barata de você fazer isso, porque o cara já trabalha. Eu falo assim, cara, grava sua rotina um dia aí, só pra gente ter o acervo se alguém precisar, fica fácil. Vai que você não consegue. A melhor argumento é, cara, às vezes final de semana, eu não quero te incomodar. Então, se precisa subir uma campanha, eu vou lá e subo pra você e tal. Fiz isso várias vezes, aí em várias áreas, aí os caras iam e gravavam tudo. Pega, por exemplo, a gente mudou a plataforma agora de suporte aos alunos, a gente está no Pipefy. Eu não sei usar o Pipefy, eu nunca usei o Pipefy. Eu não preciso saber como é que usa também, mas eu queria padronizar. Eu cheguei a pessoa e falei exatamente isso. Cara, tem como você pegar meia hora da sua rotina e gravar? Não precisa nem falar nada, só ir gravando a tela, mostrando, tal, papá. Gravou 30 minutos de trabalho. Quando a gente demitir essa pessoa, se ela for demitida, uma nova pessoa que entrar, já vai ter exatamente como faz um monte de coisa ali, não sei o quê. Então, é assim que você dá uma velocidade absurda para as padronizações. Se você for fazer o que o Gob fez, o que eu fiz de parar, não sei o quê, aí demora. Agora, pensa que a sua empresa, sei lá, tem 10 pessoas e já está rodando. Tem 10 pessoas para padronizar e mapear muita coisa. E o que é crítico, você contrata. O Falcone fala muito disso. Um outro ponto que ele fala é... Gosto muito das coisas que ele fala. Ele fala que conhecimento técnico é o mais barato que tem. É só você pagar. Ah, como é que faz? Vai lá e paga. Vai lá e paga. Ah, como é que eu preciso de um conselheiro? Vai lá e paga o Thiago. Resolveu, pô. Montou o conselho. Agora, vai lá, para estudar, não sei o quê, fazer aquela porra toda, papapá. Vai gastar um tempo do caralho que nem tem. Então, ele fala, conhecimento técnico é o mais barato, é só pagar. Porque tá aí no mercado. A gente contratou muita coisa. Teve uma época aqui, a gente foi escalar um perpétuo pesado. Caralho, quem é um cara foda de perpétuo no Brasil? Quem é um cara mais foda? Tinha uma listinha lá, fui lá, contratei, pagou. Puta que pariu, ganhamos anos ali. Então, isso aí você paga e resolve. Legal. Eu tenho uma dúvida, por exemplo, não é tanto na área de gestão, mas na área de tráfego para lançamento, que inclusive é um problema que a gente teve recentemente aqui, que aconteceu? A gente já tinha rodado esse lançamento antes, a gente foi rodar ele agora de novo, e aí a gente comprou lead, né, para o CPL normal, lançamento tradicional, e aí a gente conseguiu achar lead mais barato e tal, testamos alguns criativos novos, mas nada demais não. Mesmo esquema, 100%, só que a gente não atinou muito para a taxa de engajamento da lista E-mail? da lista de e-mail. A gente comeu mosca nisso. E, tipo, a gente estava comprando muito lead que não estava abrindo os e-mails e tal, e estava dando ruim, entendeu?
em questão de termômetro, para você sentir antes do lançamento, o que mais que vocês olham além desse engajamento com a lista de e-mail, por exemplo? E, por exemplo, se não for um problema em questão dos e-mails, mas sim da qualidade da lista que você está comprando, o que você geralmente faz para mitigar esse risco durante a compra de leads? Você está falando da fase de compra de leads, não Isso. depois que começou os CPLs. Não, antes. Tá, mas só para ter certeza, quando começou, já aconteceu o lançamento? Já terminou? Já acabou. As métricas de CPL foram boas? Não. Tá, beleza. Todas as métricas foram ruins a partir do momento que a gente estava trazendo, tipo, lead ruim, entendeu? Você já meio que respondeu, mas tem algumas coisas que a gente faz. Quer compartilhar um pouquinho, Gob? Muita coisa em relação à pesquisa que a gente faz. A gente tem algumas coisas aqui que a gente olha, que é o seguinte, não sei se na página de obrigado você chamou para outro canal. Geralmente quando a gente chama para outro canal, tipo no Instagram, no Telegram ou no WhatsApp, a gente percebeu que a galera tende a não dar atenção pro e-mail. Você não deu prioridade, né, de uma lista de 4 coisas, você não deu prioridade ali pelo menos a gente usa uns 4 passos, né, joga a pessoa para tudo quanto é lado. E aí, se você não deu prioridade pro e-mail, o cara também não vai dar. Se você não falou para ele fazer isso, ele provavelmente também não vai fazer. E o que a gente costuma fazer é analisar, beleza, se eu estou dando prioridade para o WhatsApp na página de obrigado, eu vou olhar essa conversão da página de obrigado para dentro dos grupos de WhatsApp. Agora, quando o e-mail tá ruim, você focou no e-mail, o e-mail continua ruim, aí, meu amigo, eu não sei o que fazer, não. Fudeu. Não sei muito o que fazer, não. Você pode olhar se seu IP tá bloqueado, se tá na blacklist, alguma coisa mais técnica, mas se não tiver... Tem um passo antes. Quando você começa a compra de lead, aquelas rotinas que a gente estava falando, né? Dentro das rotinas lá de tráfego, tem não só as métricas de CPR, aquelas que a gente já sabe, de captura de quantidade de leads, dentro do preço tal e por aí vai, mas nós temos as referências dos últimos lançamentos, né? O que esperar de uma taxa de abertura do primeiro e-mail e de CTR. Então, se a gente já está olhando para isso, já está azedando o caldo ali, sinal vermelho, sinal amarelo. Ou os leads já estão ruins, ou é alguma coisa no e-mail. Tem uma outra ferramenta para você também ver se os seus e-mails de fato estão caindo na caixa de entrada do cara ou não. Então, Block Apps? Falou, putz, agora eu não sei o nome. Foi até o Bernardo que passou o nome de uma. É o mesmo, é esse aí. A gente usa aqui também. Então, tem várias etapinhas, né? Mas não sei se você estava aqui quando estava falando do castelinho de areia, né? Mas é meio que isso, assim. As rotinas diárias de acompanhamento, elas vão, de fato, mitigando os problemas para não ter uma surpresa agradável lá na frente. E mesmo assim passam algumas coisas, mas esse acompanhamento diário, aí você começa a medir, a abertura como é que tá? Como é que tá o engajamento da pesquisa? Já são referências. Estou usando outra forma de jogar esse cara para o grupo do WhatsApp? São todas formas. Não estou, é só e-mail. Então, peraí, qual que era o meu número médio? Estou abaixo? Tenho que gerar um PDCA rápido ali, um plano de ação, levantar as causas, o que eu posso fazer. O lançamento você tem um período curto de trabalho, né? Então tem que intensificar. Mas complementando, se antes estava bom e você entrou no CPL e ficou ruim, uma das principais coisas que a gente faz aqui nos lançamentos quando começa o CPL, é olhar para a lista VIP, né? 80% mais ou menos das vendas vem da lista VIP. Então, todo o nosso esforço é fazer o cara seguir aquela porra daquela jornada de CPL 1, 2, 3 e entrar na lista VIP. Então, nós temos de novo, começou o CPL 1, já tem ali mais ou menos as referências antigas, mais ou menos não, né? As referências antigas certinhas. O que eu tenho que esperar com base naquela quantidade de lead? O que eu tenho que esperar a visualização do CPL 1? No dia 1. Terminou o dia 1, eu estou dentro ou fora da meta? Eu tenho que gerar um plano de ação, melhorar isso daí. Então, a gente vai acompanhando etapa por etapa de perto ali e mesmo assim alguns dão errado, por exemplo. Acontece. Legal. Só mais uma coisa. Hoje vocês conseguem analisar quais campanhas e conjunto de anúncios trouxeram mais vendas? Sim, sem isso é impossível fazer perpétuo. Não, falando em lançamento mesmo. Então, tem como, mas a gente não está fazendo no momento, porque a escala nossa pesada vem de público aberto. Não, mas mesmo em público aberto, por exemplo, você consegue pegar lá quais são os criativos que estão em captação, que estão trazendo mais venda, etc. É tranquilo de fazer isso, a gente usa Active Campaign, é tranquilo de fazer isso, de armazenar lá a primeira entrada
e depois cruza. É um trabalho pesado depois de análise, mas é totalmente possível de fazer. Dentro do CRM, você registra a primeira entrada do cara, depois, quando o cara compra, você registra a última e você consegue cruzar fácil ali. Vocês não têm problema no Active em relação a isso, não? Porque a gente está usando também, só que o que eu percebi é que, geralmente, tipo, por algum motivo estava vindo muito lead ainda sem essa tag. Tipo, eu não cheguei a revisar todas as campanhas de gestor não para ver se ele sequelou algum parâmetro, mas eu percebi que durante o lançamento essa automação que coloca a informação da campanha dentro do Active não estava muito precisa, entendeu? Isso acontece com vocês também ou não? Nossa, deve ter esquecido. Geralmente é no form, né? Se o cara, para entrar na sua lista, ele tem que submeter o form. Se ele submeter o form e tá com os parâmetros na URL, é só puxar da URL para dentro do form. Se não tá puxando é porque não veio nem com parâmetro. Você pode colocar, aí você deve colocar o default aí, né? Um ND, alguma coisa assim que não pegou para você analisar depois. Show. Mas com certeza é erro. É um processo que não sei se perde a informação, né? Acho que não. Não, tranquilo. Tamo junto. Parabéns aí pra vocês. Grade mais vocês. Vocês são fodas. Gostei demais de hoje. Marcar nossa gelada em BH, hein? Pois é. Na casa do Thiago. Na casa do Thiago. Topeirinha tá sempre aqui, como vocês viram. Vou de avião levar o Corona pra ir. Então. Ô, Thiago, falando nisso, vou mudar pro seu prédio, velho. Semana que vem. Lascou. Ih, rapaz. Acho que eu vou fazer ter uma que visita voltar, aí. então. Tá na hora de mudar, né, Thiagão? Já tava com vontade. Acho que é um sinal, Cleiton. É um sinal. Bom, pessoal, deixa eu, cara, mais uma vez agradecer muito aí ao Hugo e o Bob. 2 horas aí. Quer ver que os caras devem ter feito um processo para fazer essa aula. A próxima aula já está processuado do estagiário. Que vai Boa ideia, hein? Boa ideia. Mas... Ainda bem que tá gravado. Vai pro estagiário e já ajusta depois. Eu tenho um processinho aqui, ó, no meu caderno. Não esquece de apertar o REC, imbecil. Porque eu esqueci, vai dar problema. Eu não posso nem culpar o estagiário, que sou eu que aperto a porra do botão. Mas queria agradecer vocês aí pelo tempo. Cara, muito obrigado. Foi animal a aula, a galera curtiu pra caramba. E deixo o microfone aí aberto para vocês se despedirem e deixarem uma palavra aqui. O que vocês querem falar aí? Fiquem à vontade. Agradecer a todo mundo, a atenção. Espero que o próximo seja mais para o final da semana, que a gente pode abrir um vinho, tomar uma cerveja aqui e ficar até mais tempo. Beber segunda-feira, a mulher briga comigo aqui. Então, mas agradecer a todo mundo a paciência, a atenção. A gente adora compartilhar, adora ensinar. E alguns amigos presentes aqui, futuros grandes amigos aqui também participando hoje. Então, que sirva aí de uma inspiração, que funciona, que dá para fazer. Quando eu olho para a Vale, minha mulher trabalhando lá, eu olho assim, caralho, é impossível, os caras estão há 20 anos na frente. Mas tem como fazer rápido. Semana retrasada eu fiz um call, eu estava ensinando os gerentes da Vale a como que a gente toca o negócio home office. Os caras, bilhão, os caras constroem portos, os caras tiram minério no interior do Pará e entrega na China. Então, a gente sempre tem um pouquinho de alguma coisa para ensinar. E deu o primeiro passo, padronizando, olhando para esses detalhes, botando o time padronizar para você, que são bons atalhos ali. O que vocês precisarem, galera, contem com a gente. A gente errou muito até hoje, continua errando pra caramba, mas eu espero que os nossos erros aí sirvam de aprendizado e que esse caminho aí faça sentido, porque dá para fazer um lançamento sim, tranquilo, sem caos e com resultado no final, indo para praia, por sinal, na abertura do carrinho. Então, temos vídeos e fotos para comprovar. É isso, galera. Tamo junto. Valeu, boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite. Qualquer coisa, estamos no grupo lá. Ajudar de alguma forma. Manda lá no Pode grupo. mandar mensagem à vontade. Marcando o Gão e o Gob lá, por favor, falando da aula. Marca a galera. É um prazer ajudar. Valeu, galera. Valeu. Boa noite.